Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 281. Alguma atualização sobre o paradeiro daquele cara Zetsu Negro? Ainda não o encontrei. Um inimigo com habilidades de espaço-tempo é difícil de rastrear, Lord Madara. Nem os clones de Zetsu Branco conseguem acompanhar. Zetsu Negro amaldiçoou Madara em seu coração após responder. Estava se escondendo dele, e agora aquela reencarnação tola de Indra queria que ele se aproximasse. Felizmente o 10 Caudas estava quase completamente reunido, e não demoraria muito para que pudesse reviver sua mãe. Madara falou, não se esqueça daquele cara. Preciso eliminar todos os elementos instáveis antes de conjurar o Tsukuyomi infinito. Fique tranquilo, Sr. Madara. Após terminar de falar, o Zetsu Negro informou Madara sobre os locais onde o 4 Caudas e os 5 Caudas estavam sendo revividos. Mencionou que a Vila das Nuvens talvez já tivesse enviado 8 Caudas com a intenção de persuadir as duas bestas com cauda quando ressuscitassem. As informações coletadas pelos clones de Zetsu Branco eram completas. Um clone se passava por servo na casa de Onoki durante o dia, enquanto o outro bisbilhotava conversas à noite. Onoki, um veterano da Terceira Grande Guerra Ninja no campo de batalha da Terra dos Campos, mencionou como 4 Caudas e os 5 Caudas lutaram ao lado do 8 Caudas naquela época. Se não fosse pelas habilidades de salvamento do 8 Caudas, ele poderia estar revivendo junto com o 4 Caudas e os 5 Caudas agora. Devido a essa conexão com o 8 Caudas, Iwagakuri concordou em deixar o 8 Caudas tentar convencer o 4 Caudas e os 5 Caudas. O poder deles era crucial na guerra em curso. A ideia principal de Iwagakuri era tomar emprestada a força do 4 Caudas e dos 5 Caudas. Contanto que vencessem a guerra, eles os libertariam antes que os Jinchuriki morressem, permitindo que passassem para o próximo grupo. Entretanto, se o 4 Caudas e os 5 Caudas não concordassem com isso, Iwagakuri não teria escolha a não ser recorrer à força. Enquanto isso, em Konoha, depois de acordar, Tsunade estava ocupada com o trabalho, deixando Yoko com seu pai, Yoichi, durante o dia. Antes que Yoichi pudesse reagir, o clone das sombras de Tsunade desapareceu, não lhe deixando outra escolha a não ser passar o dia com sua filha. Mas ele não se importava, pois não estava particularmente interessado nos assuntos da vila. Yoichi inicialmente queria se tornar Hokage para se casar com Tsunade e desfrutar de uma vida tranquila enquanto remodelava o mundo ninja à sua imagem. Agora, ele havia alcançado os 2 primeiros objetivos, e o terceiro estava em andamento, não exigindo sua atenção constante. Enquanto brincava com sua filha, Yoichi pensou que depois de conquistar Kirigakuri, ele selecionaria o 6º Hokage. Antes disso, ele precisaria lidar com os daimyos e os nobres do País do Fogo. O próximo Hokage provavelmente seria escolhido entre Shizui e Navaki, embora Kakashi não desejasse o cargo. Apesar disso, ele ainda estaria à frente de Shizui. Navaki era um pouco mais fraco que Shizui, mas ele estava treinando a liberação de madeira com Hashirama, então ele provavelmente fez um progresso significativo. Entretanto, nenhum deles tinha a ousadia necessária para lidar com os daimyo e os nobres adequadamente, pensou Yoichi enquanto entretinha sua filha. Ao mesmo tempo, ele abriu seu painel de habilidades. Na noite anterior, não havia encontrado nenhuma oferta de troca válida, então decidiu verificar novamente hoje. Desejo adquirir uma das 12 principais chamas celestiais em troca de 6 pílulas multicoloridas de nível 8. Desejo encontrar uma maneira de resolver a marca do karma. Em troca, ofereço gratidão. Desejo encontrar uma cura para o corpo venenoso. Em troca, ofereço um livro médico meticulosamente compilado. Desejo obter a liberação de Yin e Yang para quebrar um selo. Ofereço uma das minhas Kekkei Genkai em troca. Os olhos de Yoichi pousaram no pedido de liberação do Yin e Yang. Ao contrário dos pedidos anteriores, isso era algo que ele realmente podia fazer. Ele tinha tanto a liberação do Yin quanto a do Yang, e o único selo que exigia ambas era o dos 6 caminhos, Shibaku Tensei. Será que esse pedido pode ser de Otsutsuki Kaguya? Ele se perguntou. A consciência de Kaguya foi selada, seu corpo preso como a estátua demoníaca, e seu chakra dividido nas 9 bestas com cauda. Para reviver completamente, o passo mais crucial era usar o Tsukuyomi infinito para libertar sua consciência. Mesmo que reunissem todas as 9 bestas com cauda e revivessem o 10 Caudas, ele possuiria apenas uma fração de sua consciência. Com o tempo, o poder do 10 Caudas provavelmente seria absorvido por Madara, e até mesmo habilidades como a Menominaka se tornariam suas. Vamos tentar, decidiu Yoichi após refletir um pouco. Ele não tinha medo de Kaguya naquele momento. Se quisesse, poderia eliminar seus inimigos em um ano, embora fosse exaustivo. Após se decidir, Yoichi convocou a liberação de Yin e Yang para suas mãos. Após lançar os 6 caminhos, Shibaku Tensei, liberação, o poder em suas mãos desapareceu. Como ele aceitou a troca, a roda de habilidade tirou seu poder diretamente. De repente, Yoichi sentiu que algo estava errado. Ele carregou Yoko para fora e olhou para a lua. Mesmo sendo dia, a lua parecia anormalmente proeminente e clara. Ninguém mais pareceu notar. Depois de observar por um tempo, Yoichi voltou para dentro. Ao retornar para casa, ele sentiu uma leve mudança em seu corpo, como se uma nova habilidade tivesse surgido do nada. Yoichi estendeu a mão, e um osso cinzento cresceu lentamente de sua palma. O osso emanava um poder de decomposição e destruição, fazendo Yoichi se sentir imensamente poderoso. Mesmo um pequeno pedaço deste osso poderia drenar metade de sua energia vital restante se o atingisse. Yayaya!
Yoko estendeu a mão para tocar o osso na mão de Yoichi, mas ele rapidamente a impediu. Os ossos de cinzas que matam tudo são perigosos demais para você tocar, ele avisou, recolhendo o osso. Adquirir essa habilidade foi um bônus inesperado, aumentando ainda mais o poder de Yoichi. Embora já possuísse a liberação Yin-Yang, o modo sábio dos 6 caminhos e o Rinnegan dos 6 Tomoe, ele ainda não dominava o Kekkeimoura. O Kekkeimoura só poderia ser desbloqueado pela absorção da árvore divina. O Rinnegan dos 6 Tomoe de Yoichi havia absorvido os poderes de Indra e Asura, que teoricamente eram os poderes de Agoromo. Para desbloquear seu próprio Kekkeimoura, ele precisava absorver um 10 caudas. O alvo de Yoichi eram os 10 caudas sob o controle de Ishiki, já que os 10 caudas de Madara carregavam muito da vontade de Kaguya. Os 10 caudas de Ishiki, por nunca terem sido absorvidos, eram os candidatos perfeitos para ele. Depois disso, Yoichi levou Yoko para casa e a confiou a Mina, pois queria testar sua habilidade de ossos de cinzas matadores. Quando chegaram ao complexo Uchiha, a primeira reação de Mina ao ver Yoichi foi de surpresa, mas ela rapidamente assumiu o cuidado de Yoko. Lord Yoichi, você é mesmo um mulherengo. Além da lei de Tsunade, deve haver outras, certo? Mina o provocava enquanto brincava com Yoko, referindo-se a Yujito. A jovem já estava quase madura, e quem sabia se sua barriga começaria a crescer um dia. Yoichi riu sem jeito do comentário dela, encontrando uma desculpa para ir embora. Havia também Kushina e Konan. Kushina poderia se revelar em breve, enquanto Konan permaneceria sua secretária e assistente. Ele já tinha muitos filhos, e era hora de começar a ser mais cauteloso. Enquanto isso, do outro lado de Konoha. Depois que a guerra com os nobres da Terra do Vento se aproximou do fim, Jiraiya pediu para retornar à vila. Não sendo adequado para funções administrativas, sua utilidade diminuiu após a guerra. Após receber o pedido de Jiraiya, Pakura o encaminhou imediatamente à aldeia e em 2 dias, Jiraiya recebeu permissão para encerrar sua missão e retornar. De volta, Jiraiya visitava frequentemente a casa de Minato, onde soube da experiência de quase morte de Kushina. Ele ficou aliviado por o inimigo não ter conseguido, pois obter o poder da 9 caudas poderia ter levado a um desastre incalculável. No campo de treinamento, Minato estava ensinando Naruto. Ele queria transmitir o Rasengan, mas Naruto ainda era muito jovem, então eles se concentraram em outro treinamento por enquanto. O Rasengan teria que esperar até que Naruto ficasse mais velho, momento em que Minato deixaria a tarefa de ensiná-lo a Jiraiya. Pai, cuidado! Naruto gritou. No campo de treinamento, a velocidade de Naruto era quase tão rápida que rivalizava com a técnica de cintilamento corporal. Ele rapidamente apareceu no lado esquerdo de Minato, atacando com um soco e um chute. Sua velocidade era impressionante, utilizando plenamente suas capacidades físicas com concentração total na respiração. No entanto, Minato bloqueou sem esforço todos os ataques de Naruto, embora estivesse interiormente surpreso com o quão forte Naruto havia se tornado, mesmo antes de entrar na academia ninja. Depois de trocar dezenas de movimentos, Minato usou a técnica de cintilação corporal para aparecer atrás de Naruto, prendendo rapidamente seus braços e subjugando-o. Droga, murmurou Naruto, abaixando a cabeça em sinal de derrota após não conseguir se libertar. Perdi de novo. Minato soltou Naruto com um sorriso. Naruto, estou impressionado com a sua força. Quando eu tinha a sua idade, não era tão forte quanto você é agora. Alguém anda treinando seu taijutsu? Eu tenho treinado taijutsu com Sasuke e Kimimaro. Meu taijutsu é muito melhor que o do Sasuke. Naruto se gabou, cruzando os braços atrás da cabeça com um sorriso, sem perceber que Sasuke já havia começado a aprender ninjutsu e esgrima. Embora Naruto fosse melhor em taijutsu, a força geral de Sasuke superava em muito a dele. O quinto Kage lhe ensinou taijutsu? Minato perguntou. Não. O tio Yoichi só nos ensinou uma técnica de respiração. Kimimaro ensinou taijutsu para mim e para Sasuke, respondeu Naruto, balançando a cabeça. Kimimaro havia lhe dito que assim que ele e Sasuke conseguissem derrotá-lo juntos, poderiam pedir mais instruções ao tio Yoichi. Mas Naruto achou isso quase impossível, já que ele e Sasuke não conseguiam resistir mais do que alguns golpes contra Kimimaro. Naruto, a força de um ninja não depende apenas do taijutsu. Ninjutsu e outras técnicas são igualmente importantes, disse Jiraiya enquanto se aproximava com um sorriso. De agora em diante vou te ensinar ninjutsu. Prometo que você herdará minhas técnicas mais fortes. Jiraiya não havia terminado a frase quando de repente agarrou o peito com dor, caindo no chão em agonia, gemendo incontrolavelmente. Mestre Jiraiya? Minato correu até ele. Depois de verificar o chakra de Jiraiya com técnicas sensoriais e não encontrar nada de anormal, ele rapidamente disse a Naruto, Naruto, vá avisar sua mãe. Vou levar o mestre Jiraiya para o hospital. Antes que Minato pudesse terminar suas instruções, Jiraiya puxou sua manga e sussurrou, monte meu Boku. Com isso Jiraiya desmaiou completamente. Percebendo o que precisava ser feito, Minato imediatamente usou o jutsu de invocação para invocar Fukazaku. Ele disse ao sapo, Fukazaku, o mestre Jiraiya sofreu algum tipo de incidente. Precisamos da ajuda do sábio Fukazaku imediatamente. Peça a Gamabunta que faça a invocação reversa de nós dois para o Monte Myoboku. Entendido, respondeu Fukazaku, liberando o jutsu de invocação e retornando ao Monte Myoboku. Momentos depois, Minato e Jiraiya foram invocados reversamente para a montanha. Quando chegaram, o imponente Gamabunta olhou para Jiraiya inconsciente em choque e perguntou, Minato, como você está vivo de novo? E o que há de errado com Jiraiya? Chefe Gamabunta, é urgente. Explico depois. Agora preciso ver o sábio Fukazaku, disse Minato, empurrando Jiraiya e correndo em direção ao interior do Monte Myoboku. De volta a Konoha, Naruto levou Kushina ao campo de treinamento, apenas para encontrá-lo vazio. Kushina tranquilizou Naruto, não se preocupe. Vá para casa primeiro, Naruto. Vou ao hospital para ver como estão as coisas. Essa sensação agora. Mãe?
Durante a viagem, Zetsunegro sentiu repentinamente o despertar da vontade de sua mãe, chocando tanto que emergiu do chão. Ele sentiu a vontade dela. Impossível. Como isso poderia acontecer sem o Tsukuyomi infinito? Olhando para a lua, Zetsunegro confirmou que a vontade de sua mãe havia de fato ressurgido totalmente consciente. O 10 Caudas, revivendo. Ouviu apenas algumas palavras telepáticas, mas foi o suficiente para Zetsunegro confirmar que se tratava de Kaguya. Como a vontade dela encarnada não poderia estar enganado. Não sei bem o que está acontecendo, mas isso é bom. A mãe pode estar se libertando do selo de Amura e Agoromo. Agora ela pode recuperar seu poder aos poucos, hahaha. Com esse pensamento, Zetsunegro mergulhou animadamente de volta no subsolo, em direção a Madara. Se Kaguya conseguiu quebrar seu próprio selo, foi mais um motivo para acelerar a coleta das 9 bestas com cauda. Capítulo 282. Fukazaku-sama. Depois de levar Jiraiya à casa dos 2 sábios, Fukazaku e Shima, Minato explicou rapidamente. Jiraiya-sensei desmaiou de repente. Antes de desmaiar, ele me disse para ir ao Monte Myobuku. O que aconteceu com o Jiraiya? E o Minato? Como você está vivo? Fukazaku-sama ficou chocado ao olhar para Minato. A condição de Jiraiya era surpreendente, mas a aparição de Minato era ainda mais inesperada. Ele se lembrou que Minato já havia morrido. Então como ele estava ali agora, carregando Jiraiya até ele? Minato balançou a cabeça. É complicado, Fukazaku-sama. Por favor, ajude o Jiraiya-sensei primeiro. Eu explico tudo depois. Não sei o que há de errado com Jiraiya. O que aconteceu? Estávamos treinando com meu filho quando, de repente, ele agarrou o peito e desmaiou. Eu ia levá-lo a um ninja médico, mas ele insistiu em vir para o Monte Myobuku, então aqui estamos. Depois de ouvir a explicação de Minato, Fukazaku-sama entendeu a situação. Ainda inseguro sobre o estado de Jiraiya, Fukazaku-sama virou-se para Minato e disse: Minato, traga Jiraiya e siga-me para ver o grande sábio sapo. Ele deve saber o que está acontecendo, contanto que não esteja dormindo. Entendido, Fukazaku-sama. Minato carregou Jiraiya enquanto este seguia Fukazaku-sama até os aposentos do grande sapo sábio. Ao entrar, Fukazaku saltou para frente e gritou em voz alta: Grande sábio, acorde. Depois de vários telefonemas sem resposta, Fukazaku-sama estava prestes a sugerir que Minato levasse Jiraiya ao hospital quando o grande sapo sábio finalmente acordou. Fukazaku, o que houve? Fukazaku-sama respondeu rapidamente: Grande sábio, você finalmente acordou. Por favor, dê uma olhada no estado de Jiraiya. Jiraiya? Quem é esse? Ele é o invocador do Monte Myobuku, aquele que está ali. Por favor, dê uma olhada nele primeiro, grande sábio. Acerto. Jiraiya. Agora me lembro. O tom do grande sábio sapo ficou mais sério ao se lembrar de Jiraiya, e ele disse a Fukazaku: Vocês 2 podem ir embora por enquanto. Eu cuido da situação de Jiraiya. Grande sábio, há algo errado com Jiraiya? Deve ser um problema menor. Minato, Fukazaku, por favor, esperem lá fora. Entendido, grande sábio. Incapazes de aprender mais, Fukazaku-sama e Minato saíram da sala. Enquanto saíam, Minato perguntou baixinho: Fukazaku-sama, o grande sábio realmente me reconheceu desta vez. Às vezes, o grande sábio não está tão confuso quanto parece. Assim que partiram, o grande sábio sapo abriu a boca e estendeu uma língua longa, semelhante a aço. A língua tocou o corpo de Jiraiya, e uma vasta quantidade de chakra senjutsu jorrou do grande sábio sapo para Jiraiya. Depois de um tempo, Jiraiya se levantou lentamente. Mas quando olhou para cima, não era mais Jiraiya, ele havia se transformado em Agoromo. Felizmente você esteve aqui, Gamamaru. Sem a sua ajuda, teria sido difícil me manifestar neste corpo. Agoromo falou enquanto um cajado de esfera da busca da verdade aparecia em sua mão direita, e um manto de sábio adornava seu corpo. No entanto, não havia outras esferas da busca da verdade presentes. Isso é um pouco forçado, comentou Gamamaru. Jiraiya ainda não dominou completamente o modo sábio. Seu poder não será nem metade do que deveria ser, nem 1/10. Mesmo assim, meu tempo na Terra Pura não foi em vão, graças à sua orientação. Agoromo balançou a cabeça. A força do corpo importava ao descer ao reino mortal. Este corpo era muito fraco. Mesmo com as modificações do Elixir de Gamamaru, ele não conseguia exercer toda a sua força. Talvez depois de algum tempo treinando no poço de óleo de sapo, você acumule chakra senjutsu suficiente para 1 ou 2 lutas. Agoromo assentiu e disse: Deixarei que você explique as coisas para as pessoas lá fora. Assim que eu terminar o treinamento, devolverei este corpo para ele. Tão cedo assim? Gamamaru ficou surpreso. Ele havia sugerido apenas treinamento para ganhar força, mas Agoromo parecia ansioso para agir imediatamente. O corpo de Jiraiya nem havia terminado de ser modificado pelo Elixir, mas Agoromo já havia descido. Aconteceu alguma coisa, Agoromo? Minha mãe se libertou do seu selo. Agoromo suspirou e explicou: Senti a vontade da minha mãe despertar hoje mais cedo. O selo da lua foi quebrado, e ela está recuperando suas forças. E a reencarnação anterior de Indra está reunindo as bestas com cauda. Assim que ele conseguir, minha mãe reviverá e lançará o Tsukuyomi infinito. Gamamaru ficou profundamente chocado. Apesar de seus séculos de sabedoria, ouvir que Kaguya havia se libertado de seu selo fez seu coração disparar. O que está acontecendo? Pensei que a vontade de Kaguya só pudesse despertar se alguém lançasse o Tsukuyomi infinito? Perguntou Gamamaru. Eu também não sei, mas meus sentidos nunca me falham. Se não fosse a vontade da minha mãe despertando, eu não estaria com tanta pressa. Além disso, os chakras de Indra e Azura desapareceram. Preciso fazer o meu melhor para deter minha mãe e outro inimigo. Então vá em frente.
Mesmo que você use todo o poder do poço de óleo de sapo, vale a pena. Vou falar com Fukazaku. Compreendendo a gravidade da situação, Gamamaru não hesitou em enviar Agoromo para o poço de óleo de sapo para treinamento. O poço era a fonte mais concentrada de energia natural no Monte Myobuku e a origem de todo o óleo de sapo do mundo exterior. Se Agoromo treinasse lá, o fluxo de óleo de sapo cessaria, mas isso era um problema menor comparado à recuperação de Kaguya. Depois que Agoromo saiu, Gamamaru chamou Fukazaku e Minato para retornarem. Jiraiya está bem agora, mas ficará no Monte Myobuku por um tempo. Assim que seu estado estiver totalmente resolvido, ele retornará à vila. Minato, deixa você informar a vila sobre Jiraiya. Minato, ainda preocupado, perguntou. O estado de Jiraiya-sensei é grave? Não se preocupe, Minato. Ele voltará em breve. Ao ouvir isso, Minato conseguiu suprimir sua preocupação e concordou em passar a mensagem para a vila. Ao saírem dos aposentos do grande sapo sábio, Fukazaku tranquilizou Minato. Não se preocupe, Minato. Vou ficar de olho em Jiraiya. Obrigado, Fukazaku-sama. Vou voltar para a vila agora. Já faz tempo demais. Rumi, o que você planeja fazer hoje? Kurenai perguntou desconfiada ao ver Rumi lhe passando todas as tarefas da vila. Ela se perguntou se Rumi estava planejando se encontrar com Yoichi-sensei. Preciso cuidar de uns assuntos do clã Hyuga. Gostaria de vir junto, Kurenai? De jeito nenhum. Se eu for embora, não vai ter ninguém para cuidar dessas tarefas. Kurenai balançou a cabeça rapidamente. Ela não era tola o suficiente para se envolver nos assuntos do clã Hyuga, especialmente depois de ouvir sobre as recentes tensões entre Rumi e os anciões Hyuga. Se envolver só traria problemas. Ainda assim, Kurenai não pôde deixar de perguntar. Devemos avisar Yoichi-sensei? Recentemente, Yoichi havia abandonado suas funções como Hokage para se concentrar em outros assuntos fora da vila. No entanto, como seus alunos e assistentes, eles ainda podiam contatá-lo. Não precisa. Eu consigo lidar com esses velhos sozinho. Rumi cerrou o punho com determinação. Desde que despertara seu Tenseigan, seu chakra parecia ultrapassar os limites, ficando mais forte a cada dia. Em apenas uma semana, Rumi sentiu que suas reservas de chakra haviam dobrado ou triplicado em comparação a antes de seu despertar Tenseigan. Mesmo sem depender do chakra que Yoichi-sensei lhe deixou, Rumi estava confiante de que poderia facilmente ensinar uma lição aos anciões Hyuga. Sem mencionar que a torre de energia Tenseigan havia sido construída com sucesso. Rumi agora podia ressoar com o enorme Tenseigan acima do rochedo do Hokage a qualquer momento. Com apenas um pensamento, ela poderia desferir um golpe devastador na casa principal do clã Hyuga. Mas não havia necessidade disso. Se ela se esforçasse para lidar com os anciões Hyuga, não seria digna de ser aluna de Yoichi. Rumi sabia o que Yoichi queria. Desta vez, ela retornaria para liberar o poder da família secundária e tornar o clã Hyuga uma força mais eficaz para a vila. Estou indo, Kurenai. Aguarde minhas boas notícias. Quando Rumi saiu, Kurenai murmurou para si mesma. Não acho que isso seja uma boa notícia. Ela notara que Rumi estava se tornando mais despreocupada ultimamente. Embora Rumi mantivesse o decoro de um clã nobre, seu comportamento havia se tornado mais parecido com o de Kurenai. Enquanto isso, Yoichi estava em casa. De repente, ele se interessou em treinar a próxima geração, incluindo seus filhos e discípulos. Ao saber disso, Karin imediatamente levantou a mão e perguntou se Naruto poderia se juntar a eles. Yoichi não se opôs e deixou que ela o convidasse. Como resultado, Kushina e Minato apareceram. Desculpe, Quinto Hokage, mas Kushina e eu estávamos muito curiosos e queríamos ver o que estava acontecendo. Não vamos tentar aprender nenhuma de suas técnicas secretas, desculpou-se Minato timidamente, enquanto Kushina erguia a cabeça orgulhosamente, soprando ar pelo nariz na direção de Yoichi quando ninguém estava olhando. Tudo bem. Talvez eu precise da ajuda da Kushina mais tarde. Não vou ensinar técnicas secretas desta vez. Yoichi balançou a cabeça internamente, pensando que mais tarde encontraria uma oportunidade de fazer uma batida com sabor de Kushina. Assim que todos se reuniram, Yoichi olhou para o pequeno grupo. O mais velho, Itachi, tinha 10 anos, seguido por Kimimaru e Aku, que tinham 8, Karin, 6, e Sasuke e Naruto, 5. Quanto a Yoko, ela não tinha nenhum ano de idade ainda, então foi excluída. Chamei todos vocês aqui hoje porque tive uma ideia. Vocês são todos capazes de usar chakra e suas condições físicas são excelentes, então quero perguntar, quem entre vocês está disposto a se tornar um Jinchuriki? Jinchuriki? A pergunta de Yoichi primeiro chocou as mulheres próximas, Mikoto, Mina, Kushina e Minato. Principalmente Kushina, que era a Jinchuriki da 9 caudas. Ela entendia muito bem o peso de ser uma Jinchuriki. Até os mais novos Karin, Sasuke e Naruto, sabiam o que significava ser um Jinchuriki, já que Yujito, o Jinchuriki do 2 caudas, morava na casa de Yoichi há 5 anos. Espera aí, você quer dizer selar uma besta com cauda dentro de Naruto e Sasuke? Não é forçar a barra, Kushina não pôde deixar de perguntar. Tendo passado a vida como Jinchuriki, ela sabia o quão torturante podia ser ter um monstro selado dentro de si. Kushina. Minato tentou acalmá-la gentilmente. Ele não acreditava que Yoichi machucaria seus próprios filhos ou discípulos, então ela poderia estar entendendo errado. Não se preocupe, Yoichi tranquilizou Kushina. O método que eu uso é completamente diferente das técnicas rudimentares de Konoha. Se você quiser, posso até remover a consciência da 9 caudas de dentro de você, deixando apenas o chakra puro dela. Yoichi continuou, ser um Jinchuriki não é algo que qualquer um pode fazer. Eu também sou um Jinchuriki, e Mina foi quem ajudou a selar minha besta com cauda. Somente se houver uma besta adequada e poderosa eu permitiria que você se tornasse um Jinchuriki. Enquanto falava, Yoichi deixou uma cauda semelhante à de Godzilla aparecer brevemente em suas costas antes de retraí-la. Ele havia dominado completamente as habilidades de Godzilla, e todos os riscos potenciais haviam sido eliminados.
A liberação Yin Yang podia exterminar a consciência de uma fera, e uma técnica de selamento de nível dos 6 caminhos garantia que a fera não tivesse chance de resistir. Contanto que o poder da fera não superasse o seu, não haveria rebelião. Mesmo que a besta invocada não tivesse habilidades, sua imensa força vital ainda poderia servir como alimento para os portões de Yumi. Era uma situação vantajosa para todos, poupando Yoichi do trabalho de caçar feras poderosas nas profundezas do mar. Além disso, havia muitas transações na troca espaço-temporal que exigiam energia vital. Algumas transações exigiam mais de uma fonte. Eu quero ser uma Jinchuriki, pai. Karin foi a primeira a levantar a mão. Ela acreditava que Yoichi, que a adorava, não lhe faria mal. Isso certamente era algo bom. Depois de Karin, tanto Sasuke quanto Naruto entraram na conversa ansiosamente. Kushina, vendo que Naruto já tinha falado, levantou a mão para detê-lo, mas no final não disse nada. Quanto a Aku, Kimimaro e Itachi, embora não estivessem tão animados quanto Karin e Sasuke, eles também não recuaram. Com a concordância de todos, Yoichi decidiu levá-los para um lugar isolado, a Terra dos Redemoinhos. A nação insular desolada era o lugar perfeito para invocar uma fera poderosa e se as coisas saíssem do controle. Os clones de Yoichi poderiam levar os outros embora enquanto ele lidava com a situação. Usando a técnica do deus voador do trovão, Yoichi transportou todos para lá. Kushina e Mina sentiram uma onda de emoções ao perceberem que estavam de volta à Terra dos Redemoinhos. Memórias inundaram suas mentes, mas a ilha agora não passava de ruínas. Certo, vamos lá. Todos, afastem-se. Meu clone vai proteger vocês. Sasuke vai primeiro, pois esta fera é a mais adequada para ele. As palavras de Yoichi deixaram Karin e Naruto amuados. Um era rival de Sasuke, e o outro frequentemente o intimidava. Se Sasuke ficasse mais forte primeiro, eles estariam em desvantagem. Karin decidiu implorar ao pai para deixá-la ser a segunda a receber uma fera quando eles retornassem. O clone de Yoichi montou uma barreira para proteger a todos enquanto seu corpo principal se movia para uma área aberta. Ele havia acumulado 12 giros na roda de poder, que podiam ser trocados por 6 meses de invocações aleatórias. Essa habilidade era perfeita para aumentar a força de seus filhos. Mesmo que as feras invocadas não fossem adequadas, elas poderiam servir de sustento para Yoichi. A primeira fera que ele invocou seria uma velha conhecida, Ghidorah, que certa vez o ajudou a escapar. Invocação de outro mundo, vem à tona. Um enorme círculo mágico roxo brilhante apareceu no chão. Estrondo. Com um estrondo ensurdecedor, uma fera colossal que bloqueou o céu apareceu diante de todos. Aqueles dentro da barreira, incluindo Mina, Kushina e os outros, sentiram o céu escurecer enquanto a enorme criatura projetava sua sombra sobre eles. Rugido. As 3 cabeças de dragão serpenteavam pelas nuvens, e suas asas enormes pareciam cobrir todo o céu. Seu rugido fazia uivar em ventos ferozes, arrancando o solo a vários metros de profundidade. Mina não pôde deixar de dizer, então, é essa criatura. Naquela época, Lord Yoichi e eu quase fomos mortos por ela. Assim que Mina terminou de falar, eles viram 3 versões de Yoichi aparecerem perto das 3 cabeças de Ghidorah, cada uma desferindo um soco capaz de destruir montanhas nos crânios do dragão. Estrondo, estrondo, estrondo. 3 impactos estrondosos ecoaram, e o corpo enorme de Ghidorah caiu no chão. Então, Yoichi transformou 3 bolas da busca da verdade em lanças e as atirou para baixo, perfurando as 3 cabeças de Ghidorah e prendendo a fera no chão. Reencarnação inorgânica. Yoichi ergueu a mão, e o chão sob Ghidorah amoleceu como um pântano. Correntes de terra se ergueram, prendendo a enorme criatura com força. Quando Yoichi enfrentou tais feras, ele não teve escolha a não ser fugir. Agora, ele poderia subjugar Ghidorah em menos de 1 minuto. Ghidorah continha uma quantidade imensa de energia, mas não conseguia utilizá-la plenamente. Para alguém como Yoichi, que tinha um poder comparável, Ghidorah era apenas um enorme saco de pancadas. Além disso, a força de Yoichi agora excedia em muito a de Ghidorah. Seu próprio poder, semelhante ao de Godzilla, havia evoluído para o 4º estágio há muito tempo. Embora Yoichi tivesse prendido Ghidorah com 2 camadas de amarras, o dragão ainda lutava. No entanto, com a lança da busca da verdade perfurando seu cérebro, ele não conseguia se regenerar ou mudar sua consciência. Seus esforços foram em vão. Somente depois que Yoichi usou a liberação Yin Yang para quase obliterar a consciência e o espírito de Ghidorah, o dragão parou de lutar. Depois que tudo estava resolvido, Yoichi chamou Sasuke e os outros. Pai, essa fera vai ser a besta com cauda do Sasuke? Perguntou Karin, com os olhos grudados em Ghidorah. Embora a criatura não tivesse resistido muito tempo contra Yoichi, sua presença avassaladora deixará uma profunda impressão nela. Ao contrário da maioria das meninas, Karin admirava coisas poderosas. Yoichi percebeu que a filha estava pensando pelo olhar dela. Ele afagou a cabeça dela e disse, Karin, haverá feras ainda mais fortes no futuro. Se não, vou treiná-la para ser tão forte quanto eu. Suspiro. Karin fez beicinho enquanto corria para se agarrar a Mina, tentando ao máximo não olhar para Ghidorah. Naruto estava igualmente fascinado, mas como já havia sido decidido que Sasuke iria primeiro, ele só pôde ficar de lado, engolindo sua inveja. Sasuke, vem aqui. Sim, pai. Sasuke parou diante de Yoichi, que o avisou. Embora Ghidorah agora esteja inconsciente e não resista, o processo de selamento ainda será doloroso. Aguente firme. Eu entendo. Depois que Sasuke concordou, Yoichi pediu para Mina começar o processo de selamento. Correntes de selamento adamantinas. 8 correntes douradas de chakra se estendiam das costas de Mina, prendendo o corpo enorme de Ghidorah. No entanto, Ghidorah era tão grande que as correntes de Mina por si só não eram suficientes. Eu também ajudo, ofereceu Kushina, usando suas próprias correntes de selamento adamantinas. Juntas, elas rapidamente selaram Ghidorah dentro de Sasuke.
Yoichi então colocou um selo dos 6 caminhos em Sasuke, usando a liberação de Yin Yang para controlar o corpo de Ghidorah, garantindo segurança absoluta. Depois que tudo foi feito, Yoichi infundiu em Sasuke um pouco de energia vital para ajudá-lo a se recuperar rapidamente. Assim que Sasuke se levantou, Mikoto correu para o seu lado. Sasuke, como você se sente? Eu sinto. Sasuke olhou para as próprias mãos e então levantou uma delas em direção a uma clareira distante. Zap! Dezenas de raios dourados saíram da palma de Sasuke, crepitando como serpentes no vazio. Os raios atingiram o chão criando várias crateras carbonizadas, cada uma com 5 ou 6 metros de profundidade. Minato e os outros assistiram em choque, com os olhos arregalados de descrença. Esse tipo de poder, muitos Jounin não conseguiriam, e isso é apenas uma técnica de liberação de relâmpago. O jutsu de liberação de relâmpago era tipicamente usado para paralisar inimigos e não para destruição. As liberações de vento e fogo eram geralmente mais destrutivas. No entanto, Sasuke havia conseguido, casualmente, o que a maioria dos Jounin não conseguia. O poder era equivalente a um jutsu proibido, mas Yoichi não demonstrou preocupação, como se não houvesse desvantagens em usar tal poder. Sasuke, parece que você vai precisar trabalhar no controle desse poder quando voltarmos. Embora Yoichi estivesse satisfeito com o resultado, o estado atual de Sasuke era perigoso. Um único passo em falso poderia matar um Chunin. Adicionarei outra camada de selamento. Assim que você dominar esse poder, eu o removerei. Capítulo 283. O método que Yoichi usou para criar um Jinchuriki foi quase perfeito. O selo dos 6 caminhos garantiu que o poder da fera não vazasse, e a energia vital atuou como uma salvaguarda, eliminando quaisquer efeitos colaterais. A liberação de Yin Yang apagou a consciência da fera, impedindo qualquer resistência da fera. Com o tempo, o chakra de Sasuke assimilaria completamente os poderes de Ghidorah, assim como Yoichi havia feito com sua própria fera. Ghidorah é uma fera titã de Vênus, tinha várias habilidades, embora tivesse apenas 2 técnicas principais. Uma capacidade excepcional de regeneração e o poder de transferir sua consciência, bem como a capacidade de armazenar bioeletricidade e liberá-la como raios gravitacionais. Mesmo antes de ser invocado, Ghidorah carregava consigo uma vasta quantidade de energia, comparável à da 9 caudas. Sasuke nunca mais precisaria se preocupar em ficar sem energia, e os poderes de Ghidorah também lhe conferiam fortes capacidades de cura. Ao retornar, Sasuke estava tão animado que queria que Yoichi o treinasse a noite toda. Mas, depois de receber alguns tapas, ele relutantemente foi dormir. No entanto, o treinamento de Sasuke poderia ser dobrado a partir de amanhã, usando os padrões de Itachi como guia. Com a energia e as habilidades de recuperação de Ghidorah, Sasuke alcançaria a força de um Jounin antes mesmo de se formar na academia. Se Sasuke pudesse desenvolver completamente os poderes de Ghidorah, ele poderia até atingir a força de nível Kage. Enquanto isso, Karin, sabendo quão forte Sasuke se tornaria, recusou-se a ir embora quando Yoichi tentou dormir. Fazendo beicinho, ela se agarrou a ele como um koala a noite toda, recusando-se a soltá-lo mesmo enquanto dormia. Karin sentiu uma profunda sensação de perda. Seu irmão mais novo, que não era tão forte quanto ela antes, agora tinha um poder incrível. Se ela não conseguisse continuar a intimidar Sasuke, Karin ficaria chateada por um longo tempo. Tecnicamente, Yoichi poderia invocar uma nova fera depois da meia-noite, mas não havia necessidade de pressa. Como a próxima invocação era uma entidade desconhecida, ele permitiu que Karin permanecesse presa a ele durante toda a noite. Naquela noite, nem Mikoto nem Mina estavam por perto. Yoichi ficou com suas 2 filhas, Yoko e Karin. Naruto estava com o mesmo humor. No caminho para casa, vendo Sasuke, seu rival, ganhar tanto poder, ele se perguntou como podia continuar chamando de último morto. Naruto sempre fora o mais fraco do grupo e agora, mesmo se aliar a Karin não seria suficiente para derrotar Sasuke. Quanto a Aku, Kimimaru e Itachi, eles raramente se envolviam na rivalidade entre as crianças mais novas. Naruto, o que houve? Kushina perguntou, notando a tristeza do filho. Sasuke ficou tão forte de repente. Ele vai continuar me chamando de último. Naruto suspirou, soando como um adulto. Ele e Karin sempre intimidaram Sasuke, mas agora as coisas iriam mudar. Kushina não sabia o que dizer, então ela o tranquilizou. Não se preocupe. O quinto Hokage prometeu selar uma fera dentro de você também. Mas mãe, e se não sobrar nenhum quando chegar a minha vez? Não se preocupe com isso. Se isso acontecer, eu mesmo vou bater na porta dele. Kushina arregaçou as mangas, exibindo seus braços musculosos, o que fez Naruto se sentir melhor enquanto adormecia. Depois que Naruto adormeceu, Kushina murmurou, vou encontrar esse cara amanhã. Minato interrompeu rapidamente, não vamos nos apressar, Kushina. Se o quinto Hokage disse que faria, ele não vai esquecer. Se você insistir demais, ele pode ficar irritado e mudar de ideia sobre Naruto. Ele não ousaria, retrucou Kushina, antes de perceber que quase havia dito o que pensava. Após um momento de reflexão, acrescentou, além disso sou boa amiga da Mina, e Naruto é um dos últimos membros restantes do clã Uzumaki. Yoichi deveria ajudar só por ela. Satisfeita com esse raciocínio, Kushina relaxou, sentindo-se aliviada por não ter dito nada muito revelador. Minato, tentando amenizar suas preocupações, acrescentou, o quinto Hokage é justo com todos. Ele sempre tratou bem seus alunos e Itachi, então não há necessidade de se preocupar. Apesar do relacionamento complicado de Minato com Yoichi, ele tinha que admitir que Yoichi tratava a todos igualmente, especialmente Itachi. Embora todos soubessem que Itachi era filho de Fugaku, Yoichi sempre o apoiou incondicionalmente, chegando a compartilhar segredos do clã aos quais outros, como Shizui, não tinham acesso. Eu sei. Só estou dizendo. Vamos dormir, Minato. Kushina encerrou a conversa e depois de se lavar, juntou-se a Minato na cama. Deitado ao lado de Kushina, Minato ouvia sua respiração constante, mas o sono não vinha.
Só lhe restava ficar ali, olhando fixamente para o teto. Da última vez que irritou Kushina ao cuspir sua comida, ele teve que explicar as características do corpo Edo Tensei para evitar mais problemas. Desde então, ele apenas fingiu comer com ela, mas nunca mais tocou na comida. Quando Jiraiya Sensei voltar, passarei mais algum tempo com Naruto e Kushina e depois voltarei, pensou Minato. Ele não queria nada além de ficar com a esposa e o filho para sempre, mas ser um homem morto no mundo dos vivos pesava muito sobre ele, especialmente quando se aventurava para fora. A maioria dos aldeões o encarou em choque, com os olhos atraídos por seu corpo rachado, estilo Edo Tensei, e seus olhos peculiares. Depois de alguns encontros, Minato parou de sair completamente. A pressão que ele sentia aumentava a cada dia, lembrando-o de que os mortos e os vivos pertenciam a reinos diferentes. À medida que a noite avançava do outro lado do mundo ninja, o sol brilhava intensamente sobre a terra sagrada do Monte Myoboku. Fukazaku chegou aos aposentos do grande sábio sapo e se surpreendeu ao encontrá-lo acordado. Grande sábio, o fluxo de óleo de sapo parou repentinamente. Há algo errado com a fonte da terra sagrada? A fonte da terra sagrada era onde o Monte Myoboku treinava seus sábios. Ela continha a mais pura energia natural, permitindo que os sapos mantivessem sua longevidade. Fukazaku e Shima treinaram lá, razão pela qual viveram por mais de 800 anos. Após sua morte, o Monte Myoboku selecionaria novos sapos para treinar na terra sagrada e se tornarem sábios. Não é nada sério. O fluxo vai voltar ao normal em breve, Fukazaku. Entendo, grande sábio. Vou me retirar agora. Ao ouvir isso, Fukazaku saiu pulando. Os sapos que treinaram com o óleo de sapo teriam que interromper o treinamento por enquanto. Assim que Fukazaku se foi, uma figura emergiu de trás da câmara do grande sapo sábio. Segurando um cajado e cercado por 9 esferas da busca da verdade, sua aura era quase tão forte quanto em seu auge. Você se recuperou, Agoromo? Perguntou o grande sábio sapo. Mais ou menos. Só consigo fazer 2 ou 3 movimentos, mas graças à sua ajuda, Gamamaru, recuperei força suficiente, respondeu Agoromo Otsutsuki. Sem a rica energia natural do Monte Myoboku, levaria anos, talvez até décadas para acumular chakra suficiente. Agora só nos resta esperar o momento certo. Devolverei este corpo por enquanto, Gamamaru. Com isso, Agoromo sentou-se, seu cajado e as bolas de busca da verdade desapareceram enquanto ele abaixava a cabeça. Momentos depois, Jiraiya lentamente recuperou a consciência, olhando ao redor, confuso. Onde estou? O que aconteceu? Grande sábio? Por que você está aqui? Jiraiya pensou que ainda estava em Konoha, mas depois de olhar ao redor, percebeu que estava no Monte Myoboku. O grande sábio sapo explicou. Jiraiya, seu corpo estava com alguns problemas. Minato trouxe aqui, mas agora está tudo bem. É assim mesmo. Agora que você está melhor, pedirei para Fukazaku mandá-lo de volta. Usando a técnica secreta do Monte Myoboku, o grande sábio sapo chamou Fukazaku, que então se preparou para enviar Jiraiya de volta. Ao saírem da câmara do grande sapo sábio, Fukazaku perguntou, Jiraiya, tem certeza de que está bem? Quando Minato trouxe aqui, você estava com muita dor. Estou bem agora. Se algo parecer estranho, vou pedir para os médicos me examinarem quando voltar para Konoha. Espero que não seja nada muito sério. Cerrando o punho, Jiraiya percebeu que sua sensibilidade à energia natural havia aumentado drasticamente. Era como se... Espere, Fukazaku-sama, espere. Jiraiya juntou as mãos e após absorver a energia natural, manchas vermelhas rapidamente apareceram em seu rosto, e seus olhos se transformaram em olhos de sapo. Apesar dessas duas mudanças, sua aparência permaneceu a mesma. O modo sábio perfeito? Jiraiya, você tem treinado em segredo? Você está ainda mais habilidoso agora. Fukazaku ficou atordoado. Anteriormente, Jiraiya mal conseguia manter o modo sábio e precisava da ajuda de Fukazaku e Shima para absorver a energia natural. Mas agora Jiraiya havia entrado no modo sábio instantaneamente, mantendo-o impecavelmente, e era o modo sábio perfeito. Não sei bem o que aconteceu, mas me sinto incrível, Fukazaku-sama. Jiraiya ficou emocionado. Sentia-se mais forte do que nunca, capaz de manter o modo sábio sem a ajuda de Fukazaku ou Shima. Parece que foi uma bênção disfarçada. Você ganhou bastante com isso, comentou Fukazaku, suspeitando que o grande sábio sapo tivesse intervindo. Embora não soubesse porque o sábio havia ajudado Jiraiya, tinha certeza de que ele jamais faria mal ao Monte Myoboku, então guardou seus pensamentos para si. Vamos voltar. Se precisar de ajuda, é só nos avisar. Entendido e obrigado por tudo, Fukazaku-sama. Com isso, Jiraiya desativou a invocação reversa e retornou para Konoha. Na noite seguinte, Yoichi levou novamente seus filhos, alunos e a família Uzumaki para a terra dos redemoinhos. Desta vez a invocação foi aleatória. Poderia ser uma fera poderosa ou algo menos útil. Karin e Naruto cerraram os punhos, esperando que a invocação fosse algo adequado a eles. Sasuke, no entanto, cruzou os braços, imitando a postura de Yoichi. Não importava quão forte fosse a nova invocação, ela não conseguiria superar seu Ghidorah. Estrondo. Um enorme círculo mágico apareceu, seguido por uma explosão ensurdecedora. Sentindo a magnitude da invocação, Kushina e Mina perceberam que esta fera também tinha um poder considerável. Mas no momento seguinte, todos sentiram um frio intenso. O chão sob seus pés congelou rapidamente, formando gelo sólido. Felizmente, o clone de Yoichi liberou o chakra bem a tempo de bloquear o ar congelante e o gelo que se espalhava pelo chão. A Ku está é para você. O dragão de gelo, Sadair.
Seu temperamento não é dos melhores, então vou subjugá-lo antes de selá-lo em você. Dentro da barreira, o clone de Yoichi explicou a situação a Aku, que assentiu. Todos os outros assistiram, espantados, ao surgimento de um imponente dragão de gelo de 100 metros de altura. Com um único sopro, o dragão transformou a paisagem ao redor em um deserto congelado, envolto no inverno mais rigoroso imaginável. O poder do dragão de gelo era imenso, mas empalidecia em comparação com Yoichi. Enfurecido por ter sido invocado à força, o dragão quis atacar, mas era contra Yoichi. Após uma batalha feroz, Yoichi quebrou as asas e garras do dragão de gelo, ferindo-o gravemente. Somente após incapacitar a fera, Yoichi usou a liberação de Yin Yang para apagar a alma e a consciência de Sadair. Para criaturas inteligentes, ser um Jinchuriki era perigoso. Se sua consciência não fosse apagada, eles tentariam constantemente manipular o Jinchuriki para se libertar. Com Sadair subjugado, Yoichi ordenou que Mina e Kushina selassem o dragão de gelo em Aku. Aku, que já possuía a Kekkei Genkai de liberação de gelo, agora seria conhecido como mestre do gelo e da neve no mundo ninja. Após o selamento ser concluído, Aku exalou um suspiro frio, fazendo Itachi e Kimimaro tremerem e recuarem. Com um sorriso suave, Aku disse a Yoichi: "Obrigado, Yoichi-sensei. Me sinto ótimo agora." Curiosos, Karen e Naruto não conseguiram evitar tocar Aku, apenas para tremer violentamente ao sentir o frio glacial que irradiava dele. Era como tocar um bloco de gelo puro. Aku, quando você tiver mais controle sobre suas habilidades, poderá voltar ao normal. Com suas habilidades, não vai demorar muito. Eu entendo, Yoichi-sensei. O sorriso doce de Aku fez os olhos de Yoichi se contraírem. A aparência delicada de seu aluno já havia atraído muita atenção dos colegas homens da academia. Se Aku era tão fofo quando criança, Yoichi não conseguia imaginar o quão bonito ele seria quando adulto. Vamos voltar. Não se preocupem, Karen e Naruto. A vez de vocês vai chegar logo. Yoichi falou, sentindo-se sortudo por a invocação de hoje não ter sido algo inútil como um slime. O poder e as habilidades do dragão de gelo eram perfeitos para Aku. Em 10 anos, Aku e Sasuke estariam entre os mais fortes do mundo ninja, perdendo apenas para aqueles com poder de nível 6 caminhos. Com Yoichi como pai e professor, seus futuros eram promissores. Capítulo 284. Jiraiya-sensei, você finalmente voltou. Como está sua saúde? Perguntou Minato, alegre, ao ver Jiraiya chegar. Havia poucos na vila que realmente se importavam com ele, e Jiraiya-sensei era um deles. Embora a morte de Minato estivesse parcialmente ligada a Jiraiya, ele não guardava ressentimento algum em relação ao seu sensei. Estou me sentindo muito melhor, Minato. Esse infortúnio se transformou em uma bênção, agora eu domino o modo sábio perfeito. Hahaha, gabou-se Jiraiya, incapaz de esconder sua empolgação. Sempre que algo bom acontecia, ele não resistia a compartilhar com Minato. Afinal, esse discípulo dele era realmente notável. Ele não apenas criou um jutsu de classificação A, mas também dominou a técnica do deus voador do trovão. Até mesmo o modo sábio, Minato dominou mais rápido e melhor que Jiraiya, o que antes fora um golpe para o orgulho do mais velho. Mas agora que também havia alcançado o modo sábio perfeito, Jiraiya mal podia esperar para compartilhar a notícia com seu aluno prodígio. Que incrível, Jiraiya-sensei. Por favor, entre e sente-se. Vou fazer um chá. A surpresa de Minato durou apenas um segundo antes que ele calorosamente conduzisse Jiraiya para dentro e fosse até a cozinha preparar um chá. O sorriso de Jiraiya se contraiu, mas ele já estava acostumado com o comportamento do aluno. Sentou-se à mesa e perguntou: "Onde está Naruto?" Naruto está treinando com o filho do quinto, e Kushina foi junto para ficar de olho nele. Ela também está se encontrando com Mina. Não achei que fosse da minha conta me juntar a eles, então fiquei em casa, explicou Minato, colocando o chá na frente de Jiraiya. Ele suspirou e continuou: "Não sei mais o que fazer em termos de missões. Naruto tem estado ocupado ultimamente, e eu tenho me encontrado com muito tempo livre." Jiraiya perguntou: "Você está pensando em aceitar uma missão? Você poderia falar com a vila. Eles realmente precisam de ajuda extra agora." "Não, Jiraiya-sensei, estou mais inclinado a passar tempo com a minha família. Mas percebi que existe uma divisão entre os vivos e os mortos. Quero retornar à Terra Pura", disse Minato gravemente. Ele havia pensado nisso por um longo tempo. Se continuasse vivendo como morto-vivo neste mundo, tanto ele quanto Kushina acabariam sofrendo as consequências. Naruto, sendo tão jovem, talvez não entendesse ainda, mas tanto Minato quanto Kushina sentiam profundamente a divisão. Jiraiya, pego de surpresa pela declaração, perguntou rapidamente: "Minato, por que você quer isso de repente? As coisas estão bem agora, não estão?" "Por quê?" "Jiraiya-sensei, eu já me decidi. Da minha perspectiva, apenas alguns dias se passaram, mas para Kushina e todos os outros, estou morto há 5 anos", explicou Minato, balançando a cabeça. Ver que Kushina e Naruto estavam bem já era o suficiente para ele. Ele planejava discutir isso com Kushina em breve. Mas a vila tem os meios para trazê-lo de volta à vida. "Se você pudesse ser revivido, tudo voltaria a ser como era", insistiu Jiraiya, sem querer desistir. "Navaki, o primeiro e o segundo Hokage, todos foram trazidos de volta. Pode haver um jeito. Orochimaru pode saber de algo. Deixe-me perguntar a ele." Minato balançou a cabeça. Esse tipo de técnica proibida só estava nas mãos do quinto Hokage, e o custo de reviver alguém podia ser alto. Se o quinto não tinha intenção de fazê-lo, provavelmente não era uma opção. A vila tinha pouca mão de obra, mas não era como se não pudesse funcionar sem ele. Minato era apenas mais um shinobi habilidoso em jutsus de espaço-tempo. Embora tivesse contribuído muito para a vila, muitos outros shinobi também fizeram a sua parte. Se eles reviveram Minato, o que aconteceria com todos os outros heróicos Jonin? Eles também deveriam ser revividos?
Tendo se conformado com isso, Minato pediu a Kushina que não insistisse mais. Mal sabia ele que Kushina já havia providenciado uma chance de renascimento para ele, mas ambos acabaram recusando. Jiraiya-sensei, chega disso. Naruto está quase pronto para entrar na academia. Você nunca pensou em se estabelecer? Minato mudou de assunto, mas isso só fez Jiraiya ficar em silêncio. Para Jiraiya, se estabelecer sempre pareceu um sonho distante, especialmente depois que aquele breve vislumbre de esperança anos atrás foi destruído. Eu realmente não quero ver Obito de novo. Por favor, peça à polícia para parar de me importunar com isso. Se não fizerem isso, terei que falar com o Yoichi-sensei. Rin, claramente irritado, confrontou 2 membros da força policial do lado de fora do hospital de Konoha. Era a 3ª vez que a abordavam, e até sua paciência estava se esgotando. Peço desculpas, Rin-san. Só fiquei com pena do cara, então repassei a mensagem. Se você não quiser mais, eu paro. Não tive a intenção de ofendê-la, disse o oficial, curvando-se em pedido de desculpas após ouvir Rin mencionar o quinto Hokage. Internamente, ele amaldiçoou Obito. Ele só o ajudara a transmitir uma mensagem porque sentia pena dele, e Obito implorara com tanta sinceridade. Agora parecia que ele havia sido arrastado para algo muito maior. Ele não percebeu que Obito já havia implorado a outros 2 oficiais para transmitir mensagens semelhantes a Rin. Frustrada, Rin inicialmente planejou ir para casa para descansar um pouco, mas sua crescente irritação a fez mudar de curso em direção ao escritório do Hokage. Ao chegar à torre do Hokage, ela foi direto para o último andar. Assim que chegou à porta do escritório de Yoichi, Kurenai abriu, preparando-se para sair. Rin, o que você está fazendo aqui tão tarde? Preciso falar com o Yoichi-sensei. Ele está. Kurenai assentiu. É um clone das sombras. O sensei foi para casa mais cedo esta tarde. É urgente? Mais ou menos. Rin hesitou, mas ao ver o clone de Yoichi, ela observou enquanto ele rapidamente criava outro clone e o dissipava para informar o original. Em poucos minutos, Yoichi apareceu no escritório com a técnica do deus voador do trovão e se virou para Rin. O que está acontecendo, Rin? É sobre a força policial. Ao ouvir isso, Kurenai se desculpou. Sensei, vou me retirar. Obrigada pelo seu trabalho duro hoje, Kurenai. Assim que Kurenai saiu, Rin imediatamente abraçou Yoichi, pressionando a bochecha contra o peito dele. Yoichi-sensei, faz tanto tempo que você não vem me ver. Desculpe, Rin. Tenho estado ocupado com algumas coisas, Yoichi sussurrou enquanto se inclinava e a beijava nos lábios. Vários minutos depois, Yoichi finalmente soltou Rin, que estava corada e sem fôlego. Rin, o que houve hoje? Parece que tem algo te incomodando muito. É o Obito. Mesmo depois de eu ter rejeitado ele, ele continua implorando para a polícia me mandar mensagens. Isso está me dando dor de cabeça, explicou Rin, com a respiração ainda um pouco ofegante. Depois de se acalmar, ela relatou os acontecimentos. Rin era bondosa e não queria que os oficiais que haviam sido enganados para ajudar Obito se metessem em encrenca, mas também não suportava mais ser incomodada por ele. De que adiantavam seus pedidos de desculpas agora? Não era como se pudessem trazer de volta os companheiros que haviam morrido. Rin esperava que Yoichi pudesse intervir junto à força policial e acabar com aquilo de uma vez por todas. É bem simples. Mas Rin, você quer que eu garanta que Obito pare de vez? Yoichi acariciou o rosto de Rin enquanto fazia a pergunta, sentindo uma faísca inesperada de emoção ao vê-la tão vulnerável hoje. Farei tudo o que você disser, Yoichi-sensei. Rin o abraçou com força. Quando não havia ninguém por perto, ela nunca queria largar seu amado professor. Então siga-me. Vou garantir que esse problema seja resolvido permanentemente. Yoichi segurou a mão de Rin, pronto para dar uma lição dolorosa a Obito. O que Obito pensava que estava fazendo, importunando seu discípulo daquele jeito? Num piscar de olhos, Yoichi e Rin chegaram ao 5º andar da prisão subterrânea, usando uma técnica de barreira para bloquear a percepção e a vigilância da polícia. Juntos, eles seguiram para a cela de Obito. Obito, já ouvindo passos, gritou Rin, é você? Me desculpe. Eu só queria. Genjutsu. Antes que Obito pudesse terminar a frase, Yoichi lançou um poderoso genjutsu. Mesmo sem usar seu Sharingan, suas técnicas ilusórias eram as mais poderosas do mundo shinobi, prendendo Obito em um pesadelo semelhante a um Tsukuyomi sem fim. Na ilusão, o rosto de Obito se iluminou de satisfação. Ele se viu de volta ao 5º ano da academia, prestes a se formar. Rin estava lá, entregando-lhe seu certificado de graduação ninja, no Genjutsu. Após se formar, Obito rapidamente ascendeu na hierarquia do clã Uchiha, tornando-se um membro de elite. Ele também foi o primeiro a ser promovido a Jonin na equipe de Minato. No dia de sua promoção, Obito desbloqueou o 3 Tomoe Sharingan. Parabéns, Obito! Você não só criou os Jonins, como também desbloqueou os 3 Tomoe Sharingan, disse Rin, sorrindo calorosamente enquanto entregava um presente a Obito, um cachecol que simbolizava seus sentimentos por ele. O coração de Obito disparou, mas ele se recompôs e estendeu a mão para Kakashi. O que você quer, Obito? Não tenho nenhum presente para você, disse Kakashi, ainda emburrado por ter perdido a promoção de Jonin para Obito. Está tudo bem, Kakashi. Eu só quero que trabalhemos juntos. Esta missão só pode ser concluída em equipe, disse Obito sério. Minato sorriu, fazendo um sinal de positivo com o polegar para Obito. A missão foi bem sucedida com Obito resgatando Kakashi e Rin. Embora ferido, o cuidado de Rin o fez se sentir um herói, e ele retornou à vila como tal. A fama de Obito só cresceu após a Terceira Guerra Ninja, e Rin tornou-se seu parceiro tanto na vida quanto no combate. Ele foi aclamado como um herói. É 10 anos depois, é 15 anos depois, 20 anos depois. Do lado de fora da cela, o rosto de Obito se tornava cada vez mais feliz, mas para Rin, parecia perturbador. Confusa com a expressão dele, ela perguntou, Yoichi-sensei, o que está acontecendo com ele? Ele está sob um genjutsu, vivendo seu sonho perfeito. Agora provavelmente está pisando em Kakashi e se preparando para se tornar Hokage. Mas é tudo mentira.
Genjutsu é só uma ilusão. Rin balançou a cabeça. No terceiro ano da academia, todos aprenderam que a essência do Genjutsu era a ilusão. Exatamente. Não importa o quão real pareça, Rin, você sempre estará ao meu lado, sussurrou Yoichi, puxando-a para perto e beijando-a mais uma vez. Yoichi-sensei, bem aqui. A cela ao lado está vazia. Não parece perfeito? Mas e se alguém ouvir? Ele não consegue te ver e está perdido na própria ilusão. Ninguém vai saber. Yoichi a tranquilizou. Embora hesitasse, Rin não conseguiu resistir. Yoichi a conduziu até a cela vizinha, onde encontraram uma cama do tamanho ideal para seus propósitos. Antes de entrar, Yoichi se certificou de instalar uma barreira à prova de som, garantindo que Obito pudesse ouvi-los, mas não emitisse nenhum som. Yoichi-sensei. Yoichi-sensei. O Genjutsu não durou muito mais. Assim que Obito atingiu o ápice de sua fantasia, tudo desmoronou e a ilusão se desfez. Rin. À medida que a realidade voltava, e o aroma familiar da cela da prisão invadia seus sentidos, Obito percebeu o que havia acontecido. As cenas que ele acabará de testemunhar. Seu heroísmo, seu tempo como Hokage, tinham sido uma ilusão. Quem fez isso? Apareça. Por que você me fez passar por isso? Obito gritou de fúria, mas naquele momento ouviu barulhos altos vindos da cela vizinha. As vozes eram inconfundíveis. Era Rin, a garota que ele amava e por quem ansiava todos os dias. Yoichi-sensei. Que som é esse? A mente de Obito vacilou ao perceber o que estava acontecendo na cela ao lado. Rin, sua amada, estava com Uchiha Yoichi, o quinto Hokage, seu mentor. Não. Desgraçado, solte ela. Solte a Rin. Solta ela. Enlouquecido de raiva, Obito socou as paredes com força, rangendo os dentes com tanta força que racharam, e o sangue encheu sua boca. Mas ele não se importou, continuou a martelar as paredes inflexíveis. Sua fúria só aumentou, e Obito começou a bater a cabeça contra as grades da cela, gritando, Rin, saia de perto dele. Rin, ele deveria ser o Hokage. Ele deveria ser o herói de Konoha. Rin certa vez lhe dera aquele cachecol como símbolo de seus sentimentos. Mas agora ela estava na cela ao lado, fazendo aqueles sons com seu sensei. Uchiha Yoichi, seu professor. Falso. É tudo falso. Tudo é falso. Tudo, murmurou Obito, a loucura transparecendo em sua voz. Eu não acredito. É tudo falso. Rin é minha. Eu sou o herói de Konoha. Eu sou o Hokage. 2 ou 3 horas depois, Rin estava deitada, fraca, contra o peito de Yoichi, completamente satisfeita. Hoje tinha sido seu dia mais gratificante. Ela finalmente havia cruzado um limite que tanto almejava e se agarrava firmemente ao pescoço de Yoichi, com medo de que tudo aquilo fosse um sonho. A sensação de êxtase que sentirá momentos antes parecia tão surreal, mas agora Rin tinha certeza de que tudo era real, especialmente a selvageria que ela acabará de compartilhar com seu amado sensei. Vamos voltar, Rin. Você precisa descansar. Yoichi ofereceu gentilmente, infundindo-lhe um pouco de sua energia vital para ajudá-la a se recuperar. Mas suas roupas não tinham mais jeito, então Yoichi sugeriu, vou te teletransportar para casa diretamente. Vou me limpar aqui. Obrigada, Yoichi-sensei, respondeu Rin, mancando levemente enquanto caminhava em direção à saída. Embora a energia vital tivesse restaurado suas forças, suas pernas ainda doíam. Depois de terminar, Yoichi saiu da cela e encontrou Rin esperando. Yoichi-sensei, o que aconteceu com Obito? A essa altura, Obito já estava completamente entorpecido. Em sua ilusão, ele repetia para si mesmo, eu sou o herói de Konoha. Eu sou o quinto Hokage. Eu sou o herói de Konoha. Ele provavelmente está perdido em sua ilusão. Ele não consegue encarar a realidade, então escolhe viver no mundo do Genjutsu, onde é um herói, explicou Yoichi. Isso é patético. Pensei que ele pudesse ter se arrependido, mas em vez disso, Rin balançou a cabeça, não querendo mais falar sobre Obito. Para ela, ele era irremediável. Ser tão consumida por uma ilusão a ponto de delirar? Ela não se importava mais com o que acontecesse com ele. Com Obito reduzido a esse estado, ele não seria mais capaz de incomodar Rin. Ele havia perdido toda a noção de si mesmo. Depois de mandar Rin para casa e tomar banho com ela, Yoichi observou-a se acomodar na cama antes de sair de casa silenciosamente. Na terceira invocação, Yoichi invocou o Rei dos Dinossauros, o monstro de nível dragão do mundo de One Punch Man. Suas habilidades eram semelhantes às de Godzilla, embora não tão poderosas. Nem Karin nem Naruto gostaram, e Kimimaro e Itachi balançaram a cabeça negativamente. No fim, Yoichi drenou sua força vital, deixando para trás apenas restos desgastados pelo tempo. A quarta invocação, no entanto, trouxe uma fera muito mais formidável, um rei Bemomote dourado, que Yoichi mal conseguiu subjugar. A batalha foi tão intensa que ele teve que usar 3 orbes da busca da verdade, quase afundando toda a nação Uzu no processo. Este monstro era incrivelmente resistente. Seus métodos de combate eram simples, mas suas habilidades de defesa e cura eram extraordinárias. Naruto acabou sendo escolhido para se tornar o hospedeiro do rei Bemomote dourado. Karin, Kimimaro e Itachi ouviram dizer que as habilidades da fera moldariam seus estilos de luta. Enquanto Itachi e Kimimaro decidiram esperar, Karin confiou que Yoichi encontraria uma fera ainda mais forte para ela, então deixou Naruto assumir a responsabilidade. Naruto selou alegremente o Bemomote e rapidamente se recuperou com um pouco de energia vital. O poder do rei Bemomote dourado não era imediatamente aparente, mas assim que Naruto assimilasse completamente sua energia, ele se manifestaria no devido tempo. Ele eventualmente se tornaria como um deus titã, um Bemomote humanoide. Naquela noite, Naruto estava tão animado que mal conseguia dormir. Agora ele estava em pé de igualdade com Sasuke, e a corrida era para ver quem conseguia treinar mais. Apesar dos esforços de Kushina para acalmá-lo, Naruto estava ansioso para começar a treinar até altas horas da noite. Finalmente frustrada, Kushina lhe deu alguns tapinhas fortes no traseiro, forçando-o a gemer e ir para a cama. Aquele filho idiota!
Não consigo imaginar quanta confusão ele vai causar quando entrar na academia, murmurou Kushina antes de se juntar a Minato no quarto. Vamos descansar um pouco, Minato. Milímetros. Mas Minato hesitou antes de dizer. Kushina, acho que é hora de retornar à Terra Pura. Kushina congelou, confusa com as palavras dele. Minato, o que você acabou de dizer? Eu disse, é hora de retornar à Terra Pura. Por quê? O que aconteceu? Kushina não conseguia entender por que Minato diria tal coisa, mas de repente, sentiu uma onda de náusea tomar conta dela. Preocupado, Minato perguntou. Kushina, você está bem? Estou bem, só um pouco de desconforto estomacal. Talvez eu esteja comendo mal ultimamente. Kushina de repente se lembrou de que estava grávida. Morar com Minato a fazia sentir como se estivesse revivendo o casamento antigo, tanto que quase se esqueceu da gravidez. Talvez você devesse comer algo mais leve amanhã, sugeriu Minato, sem saber do estado dela. Ele continuou. Kushina, há uma clara divisão entre os vivos e os mortos. Mesmo estando aqui com você como um Edo Tensei, a tensão entre os dois mundos aumenta a cada dia. Kushina, você está segura agora, e Naruto está crescendo bem. Poder ver isso, sinto que posso descansar em paz. Minato, não quero que você fique triste, Kushina. Esta era a minha chance de realizar o sonho de rever nossa família. Estou contente agora. Mesmo que eu retorne à Terra Pura, não me arrependo. Enquanto Minato falava, uma luz branca começou a envolver seu corpo, sinalizando que sua alma estava prestes a deixar a forma Edo Tensei. Sinto muito, Minato, sinto muito mesmo, disse Kushina, com o coração partido. Mas ela não podia revelar a verdade, e tudo o que podia fazer era se desculpar repetidamente. Está tudo bem. Eu é que deveria agradecer, Kushina. Obrigada por cuidar do Naruto. Com essas palavras finais, a alma de Minato deixou seu corpo reanimado e ascendeu ao céu. Minato. Kushina estendeu a mão, mas tudo o que restou foi uma pilha de poeira e os restos de um clone de Zetsu branco. Ela desabou na cama, agarrando seus longos cabelos ruivos enquanto as lágrimas começavam a cair. Capítulo 285. Minato já foi embora? Após usar a técnica do deus voador do trovão para chegar ao quarto de Kushina, Yoichi viu os fragmentos dos corpos do Edo Tensei e do Zetsu branco no chão. Ele imediatamente usou Senjutsu para limpá-los. Quando a luz branca etérea subiu ao céu, muitas pessoas a viram, mas Yoichi era o mais sintonizado com ela, então ele veio para cá. Kushina não demonstrou reação a algumas ações de Yoichi. Sentia-se miserável, tendo estado errada desde o início até agora. Não foi essa a decisão que você tomou antes? Se ele tivesse ficado mais tempo, você só teria se sentido mais perturbada. Além disso, um corpo Edo Tensei e uma pessoa viva nunca podem coexistir por muito tempo. Eventualmente você e Minato achariam isso insuportável, disse Yoichi enquanto se sentava ao lado de Kushina, puxando-a gentilmente para seus braços. Embora parecesse imoral agir assim logo após a partida do marido, coisas piores já haviam acontecido. Para confortar Kushina, a moralidade não importava mais. Por que você diz isso? Eu deveria ter ficado com Minato. Kushina parou no meio da frase. Minato havia morrido em uma missão, e não importa o que acontecesse, ela jamais poderia viver em paz com ele a menos que pudesse prever o futuro e impedi-lo de aceitar aquela missão. É tudo por sua causa. Você me forçou. Antes que Kushina pudesse terminar a frase, Yoichi a silenciou com um beijo. Me solta, seu desgraçado. Vá embora. Mas logo Kushina, com o rosto corado, se viu completamente sob o controle de Yoichi. Você já traiu seu marido tantas vezes. O que significa resistir agora? As palavras de Yoichi destruíram completamente o que restava de determinação em Kushina. Tendo traído o marido tantas vezes, e agora carregando o filho deste homem, ela perderá o direito de se apegar aos seus princípios. Sinto muito, Minato. Lágrimas escorriam pelo rosto de Kushina enquanto ela se entregava ao desespero. Em pouco tempo, seu corpo, tendo recebido a energia vital de Yoichi por tanto tempo, estava quase totalmente rejuvenescido. Sua energia juvenil havia retornado, e embora sua barriga apresenta-se uma leve curva, somente ao toque era possível sentir os tênues sinais de vida em seu interior. Kushina estendeu os braços e envolveu o pescoço de Yoichi. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela parecia se decidir. Ajude-me a esquecer Minato. Não se preocupe, Kushina. Foi só quando a luz da manhã começou a penetrar pelas janelas. Kushina, você ainda pensa em Minato? Durante a noite toda, Yoichi fez essa pergunta quase a cada hora. A princípio, Kushina franziu as sobrancelhas, recusando-se a responder. Yoichi sabia que ela ainda guardava lembranças dele. Kushina então começou a implorar, mas Yoichi a ignorou. Após seus apelos fracassarem, ela até tentou se fazer de mimada, mas nada adiantou. Foi só quando Kushina finalmente gritou, não quero mais pensar em Minato. Não quero mais pensar nele, que Yoichi a deixou descansar. Mesmo assim, para aprofundar a impressão, Yoichi repetiu a pergunta até o amanhecer. Atordoada, Kushina murmurou, eu não quero mais pensar em Minato. Esta foi a terceira vez que Yoichi ouviu aquelas palavras e quando o céu começou a clarear, ele finalmente decidiu deixá-la ir. Depois de uma última tentativa, Yoichi diminuiu o ritmo e aos poucos, descansou em cima de Kushina. Deitado na cama, ele fez uma breve pausa antes de se sentar levemente, a cama rangendo sob o peso. A noite anterior tinha sido realmente intensa demais. Colocando a mão na barriga levemente inchada de Kushina, Yoichi canalizou energia vital para ela, restaurando rapidamente sua força física e aliviando sua exaustão mental. Agora, possuindo vastas quantidades de energia vital, Yoichi havia acabado de absorver a vitalidade de um rei dinossauro, juntamente com a energia da tartaruga gigante que encontrara antes. Ele poderia reviver centenas de pessoas naquele momento. Quando Kushina sentiu seu corpo se recuperando rapidamente, ela abriu os olhos e imediatamente disse, chega, não quero mais pensar em Minato. Sério, não quero mais. O sol nasceu, Kushina. Deixe-me ajudá-la a se recuperar completamente.
É hora de limpar tudo. Yoichi continuou a injetar energia vital nela até que ela retornasse ao seu auge, ainda mais jovem e vibrante do que aos 18 anos. Só então ele parou. Você deveria limpar o quarto, e deveríamos conversar com Naruto sobre Minato? Kushina lentamente recuperou a compostura após ouvir isso. Ela não havia descansado a noite toda, e embora tivesse sido reabastecida com energia vital, ainda se sentia um tanto desorientada. Ao ver a luz fraca lá fora, ela começou a se lembrar de tudo o que havia acontecido na noite anterior. A culpa é toda sua, seu desgraçado. Você nem pensou no bebê. Kushina chutou Yoichi 2 vezes com raiva. Vendo a bagunça por toda parte, lembrou-se de algo sobre ter descido as escadas na noite anterior e levantou-se apressadamente para limpar. Kushina, o bebê está bem. Se você não confia em mim, pelo menos confie nas mudanças do seu corpo, disse Yoichi enquanto se esquivava dos chutes dela. Ele deixou um comentário final. Kushina, se precisar de alguma coisa, é só vir me procurar antes de desaparecer com a técnica do deus voador do trovão. Depois que Yoichi saiu, Kushina soltou um bufo exasperado antes de começar a limpar o quarto. O lugar era um desastre, com até a estrutura da cama quebrada. Kushina só pôde fazer uma limpeza rápida antes de descer para remover qualquer vestígio. Enquanto limpava, Kushina sentiu uma sensação de alívio. Felizmente havia uma barreira do lado de fora do quarto de Naruto na noite anterior. Assim que ela terminou de arrumar, Naruto desceu as escadas, esfregando os olhos sonolentos. Mãe, o café da manhã já está pronto. Preciso chegar cedo para o treino hoje. Já vai ficar pronto. Vai se lavar, Naruto. Depois de levar Naruto ao banheiro, Kushina abriu a geladeira, preparando-se para fazer um café da manhã simples. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 286. País da Terra, uma floresta primitiva na região norte. Após o desenvolvimento da Vila da Pedra, todos os animais ao redor foram expulsos, abrindo uma área onde os ninjas da Pedra poderiam descansar temporariamente. Este era o lugar onde o Quatro Caudas havia renascido. Os ninjas de Iva já haviam descoberto vestígios da presença do Quatro Caudas ali, um vulcão gigante e ativo. Surpreendentemente, o ambiente ao redor era bastante agradável, adequado tanto para o Quatro Caudas quanto para os macacos. Um dia, os ninjas de Iva se reuniram nesta área porque os ninjas do Oito Caudas da Vila de Kumo haviam chegado. É logo à frente. Com base em nossa avaliação, o vulcão à nossa frente é o lar do Quatro Caudas. Há também uma placa de pedra deixada há muito tempo, que nomeia este lugar como Montanha das Flores e Frutas, disse Kurotsushi a Killer Bee e aos ninjas de Kumo, antes de conduzi-los mais adiante. Os ninjas de Iva receberam informações indicando que uma grande quantidade de chakra havia se acumulado perto do Monte das Flores e Frutas, claramente um sinal do renascimento do Quatro Caudas. Então Kurotsushi trouxe pessoalmente Killer Bee, na esperança de que o Oito Caudas dentro dele pudesse persuadir o Quatro Caudas. Kurotsushi-sama, a concentração de chakra à frente está aumentando rapidamente, relatou um batedor, e logo depois, Killer Bee respondeu, Oito Caudas já me disse. Quatro Caudas ressuscitou. Tão rápido? Mais cedo do que esperávamos, disse Kurotsushi, surpreso. Então, virou-se para Killer Bee e disse, deixaremos isso com você. Se não funcionar, prosseguiremos com nosso plano B. Por favor, transmita a sinceridade da Vila da Pedra, contamos com você. Apenas mais um Jinchuriki poderia evitar novos conflitos, e a Vila da Pedra não perseguiria mais o Quatro Caudas nem os Cinco Caudas. Esta foi uma decisão tomada por Onoki, apesar da pressão de outros anciões da vila. Entendo. Farei o meu melhor para convencê-lo, disse Killer Bee, deixando de lado seu discurso habitual, entendendo a gravidade da situação para as Vilas da Pedra e Kumunino. Ao chegar à entrada de uma grande caverna na Montanha das Flores e Frutas, Killer Bee disse, não precisa de tanta gente para entrar. Você e alguns outros podem me acompanhar. Tudo bem, concordou Kurotsushi, trazendo apenas 2 jounin com eles enquanto entravam na caverna. A caverna era enorme, com cerca de 60 ou 70 metros de altura, grande o suficiente para que um animal com cauda pudesse se mover livremente. Depois de caminhar por um tempo e sentir o calor intenso, eles emergiram em uma parte mais espaçosa da caverna. Um rugido alto ecoou na caverna, e o chão à frente deles explodiu com uma torrente de lava correndo em sua direção. Doton, Duriwaki. Kurotsushi rapidamente formou selos de mão, liberando o chakra de liberação de terra de sua boca, formando uma espessa parede de terra na frente deles para bloquear a lava que se aproximava. A lava atingiu a parede de terra e ficou bloqueada. Malditos sejam vocês, humanos. Um enorme macaco ruivo apareceu, balançando seu punho enorme depois que a lava foi bloqueada pela parede de terra. Estrondo. A parede de terra se estilhaçou com um único golpe, causando tremores por toda a caverna, fazendo com que poeira e detritos caíssem do teto. Espere, Sengoku. Um demônio polvo-touro gigante irrompeu do corpo de Killer Bee, enrolando 2 de suas caudas no punho levantado do Quatro Caudas. Viemos conversar. O que há para falar, Gyuki? Você se aliou aos humanos e acredita que no selar é a coisa certa a fazer, não é? Eu já morri uma vez, e agora que finalmente recuperei minha liberdade, me recuso a ser selado novamente. O Quatro Caudas rugiu, batendo no chão com a mão livre. No segundo seguinte, uma onda de lava irrompeu do chão. Droga, quente, quente, quente. O Oito Caudas rapidamente soltou 4 caudas, pulando para trás para evitar a lava. Doton, Shikaku Anguindo. Kurotsushi lançou outro jutsu de liberação de terra, criando um poço profundo no chão para conter a lava antes de selá-lo com mais terra. Depois de ser atacado 2 vezes sem provocação, Kurotsushi estava começando a perder a paciência. Virou-se para Gyuki e disse, Gyuki, vamos dominar o 4 caudas primeiro. É muito agressivo. Espere aí. Se começarmos a brigar, vai ficar ainda mais difícil argumentar com Sengoku.
Essas bestas com cauda são todas tão irascíveis, murmurou Jiuqi, visivelmente frustrado. Entre as 9 bestas com cauda, o 4 caudas ficou em terceiro lugar em termos de temperamento, logo atrás de Kurama e Shukaku. Apesar da frustração, Jiuqi lembrou-se do pedido de Killer B e das informações coletadas pelos ninjas de Kumo, reprimindo sua raiva mais uma vez. Após se esquivar de outro ataque de lava, Jiuqi disse, ajude-me a subjugá-lo. Sem problemas. Doton, Sando no Jutsu. Kurotsuchi liberou todo o chakra que vinha refinando em seu jutsu. Enormes lajes de pedra com dezenas de metros de altura ergueram-se de ambos os lados do 4 caudas, colidindo umas com as outras para prendê-lo. É inútil. O 4 caudas gritou chicoteando suas 4 caudas, quebrando as lajes de pedra com força total. Assim que as pedras desmoronaram, as 8 caudas de polvo de Jiuqi dispararam, envolvendo firmemente o 4 caudas. Sengoku, seu idiota teimoso. Não pode me deixar terminar de falar? Após conter o 4 caudas, Jiuqi gritou. Shukaku, Izobu e Kokuou já foram capturados, e o paradeiro de Saiken é desconhecido. Vocês não podem parar de atacar? Ao ouvir isso, o 4 caudas se acalmou um pouco e parou de lutar. Ele perguntou, Jiuqi, o que você disse é verdade. Não tenho motivos para mentir. Embora eu tenha vindo aqui a pedido do Killer B, não vou te enganar. Todas essas informações vêm das informações coletadas pelo Shinobi. Kurotsuchi interrompeu. É verdade. Uma nova guerra ninja está no horizonte, e queremos unir todas as forças disponíveis. Depois de coletar algumas informações, descobrimos que várias bestas com cauda já foram capturadas. Me solta, Jiuqi. Ao ouvir isso, o 4 caudas parou de lutar. Jiuqi, vendo que o 4 caudas não parecia mais disposto a lutar, soltou suas caudas. Eu vim te ajudar, mas você atacou assim que nos conhecemos. Já lutamos juntos uma vez, lembra? Isso foi antes, isso é agora. O 4 caudas olhou para Jiuqi e Kurotsuchi antes de continuar. Então, o que vocês querem dizer? Esperamos que você nos ajude a vencer a guerra que se aproxima, disse Kurotsuchi com franqueza, expondo os interesses da Vila da Pedra. Ele havia percebido o quanto o 4 caudas desprezava os Jinchuriki, e qualquer coisa mais complicada poderia levar ao selamento forçado do 4 caudas, o que não ajudaria os ninjas da Pedra a longo prazo. Caso contrário, eles teriam que se preocupar com os Jinchuriki do 4 caudas perdendo o controle da vila, forçando-os a designar guardas, o que seria mais problemático do que compensador. Ao ouvir as palavras de Kurotsuchi, o 4 caudas riu alto, zombando deles. Vocês, humanos, são inacreditáveis. Certa vez, Hashirama me capturou da Montanha das Flores e Frutas e me escravizou por décadas na Vila da Pedra. Agora que finalmente escapei, vocês esperam que eu retorne voluntariamente a um Jinchuriki? Senju Hashirama ressuscitou Sengoku. Kurotsuchi interrompeu 4 caudas, continuando. Este é um fato amplamente conhecido no mundo ninja. Com o retorno de Hashirama, ele pode capturá-lo novamente. Você não quer vingança? Se nos emprestar seu poder, os ninjas de Iva não selarão dentro de um Jinchuriki. Você permanecerá livre. Esta foi uma decisão de última hora que Kurotsuchi tomou. Com a guerra iminente, eles precisavam da força do 4 caudas. Sem lacre, hein? E parece que você está com medo. Senão, não estaria aqui implorando tão humildemente. O 4 caudas riu, surpreso com a oferta. Depois de pensar um pouco, olhou para Jiuqi e disse a Kurotsuchi, posso concordar com o seu pedido, mas se houver o menor indício de engano, então, planejando se unir contra Senju Hashirama, hein? Que ideia ingênua, mas duvido que você tenha chance. De repente, uma voz desconhecida ecoou pela caverna espaçosa. Jiuqi, o 4 caudas, Kurotsuchi e os outros se voltaram para a fonte da voz. Ficaram chocados ao descobrir que alguém havia aparecido dentro da caverna sem que percebessem. Usando uma armadura do período dos estados combatentes e com 3 tomoes giratórios em seu Sharingan, a presença deste recém-chegado trouxe imensa pressão, fazendo com que a atmosfera na caverna parecesse pesada. Até mesmo Jiuqi e o 4 caudas, ambos sendo bestas com cauda, se sentiram desconfortáveis sob o olhar do Sharingan, como se uma supressão instintiva estivesse sendo imposta a eles. Quanto a Kurotsuchi e os outros, ver Uchiha Madara os deixou incrédulos. Kurotsuchi engoliu em seco. Mesmo que Madara tivesse dito apenas uma frase, sua aura exercia uma pressão significativa sobre eles. O ninja de Konoha, hein? Este é o país da terra. Você está tentando começar uma guerra? Kurotsuchi reuniu coragem para gritar com Uchiha Madara, embora não tivesse ideia de como Konoha havia produzido um shinobi tão poderoso. Mas aqueles olhos, não havia como confundi-los. Ele devia ser uma potência oculta de Konoha. O ninja de Konoha? Que ridículo! Foi a misericórdia de Hashirama que permitiu que as outras vilas sobrevivessem até hoje. Se Ono aqui estivesse aqui, aquele pirralho me reconheceria. Madara deu um sorriso frio antes de pular. Estrondo. Uma nuvem de poeira e detritos encheu a caverna quando Uchiha Madara pousou. Emergindo da poeira, Zetsu Negro apareceu ao lado dele e disse, Madara-sama, parece que o 4 caudas ressuscitou mais cedo do que o esperado. O 5 caudas pode levar mais um mês. O local do renascimento dos 5 caudas foi confirmado? O Zetsu Branco está de guarda. Bom, a conversa entre Madara e Zetsu Negro não foi escondida, e cada palavra foi ouvida claramente por Kurotsuchi, Jiuqi e os outros. Seus títulos, juntamente com seus propósitos, foram expostos para todos ouvirem. Madara? Você é Uchiha Madara. Kurotsuchi ficou atordoado, seu rosto cheio de descrença enquanto perguntava. Uchiha Madara morreu há muito tempo, como você pode estar vivo? Madara respondeu enquanto caminhava. Se Hashirama pode ser ressuscitado, por que eu não posso? Kurotsuchi rapidamente avisou. Jiuqi, 4 caudas, tenham cuidado. Ele está atrás de vocês. Ele rapidamente formou selos de mão, preparando-se para refinar o chakra. Jiuqi falou, Uchiha Madara? Aquele que controlava Kurama? Um inimigo problemático. Jiuqi, vamos lidar com ele primeiro. Afinal, este é o meu território.
Sengoku rugiu, prestes a bater no chão e liberar outra torrente de lava quando notou Madara formando selos de mão. Kushiose no jutsu. Estrondo. Uma enorme nuvem de fumaça surgiu, mas se dispersou rapidamente, revelando a criatura invocada. A estátua de Gedo. Tanto Juki quanto o Quatro Caudas gritaram em choque ao ver a estátua gigantesca. Eles notaram que os olhos da estátua de Gedo já haviam se aberto, revelando 5 deles, cada um contendo o chakra de várias bestas com cauda. Juki, esse cara já reuniu os outros 5. Ele está planejando invocar o 10 Caudas. Temos que detê-lo aqui, ou será o nosso fim. As 2 bestas com cauda rapidamente perceberam a situação, e sua explicação deixou tudo claro para Kurotsushi e os outros. A estátua grotesca à sua frente havia selado 5 das bestas com cauda. Foi Madara quem capturou as bestas com cauda o tempo todo. Kurotsushi sussurrou para um dos Jounin da Vila da Pedra ao seu lado. Vamos criar uma brecha para você. Encontre um jeito de sair e espalhar esta mensagem. Vocês não vão a lugar nenhum. Vocês todos ficarão aqui. Limbo. Os olhos de Madara de repente se voltaram para o Rinnegan, e em um instante, ele usou o poder do Rinnegan. Capítulo 287. Sensei, aqui está a lista dos membros do clã Hyuga, e agora todas as tarefas serão atribuídas por você. Rumi sorriu enquanto entregava uma lista a Yoichi. Era um registro detalhado de todos os ninjas do clã Hyuga, exceto alguns da filial principal. O resto foi todo incluído. Há um total de 831 membros Yoichi Sensei. Tantos assim? Aquele cara, o Yashi, sempre me reclamou quando pedi mais gente da última vez. Mas parece que o clã estava escondendo um monte de gente. Rumi, o que esses membros do clã costumam fazer? Yoichi sabia da comoção que Rumi havia causado dentro do clã Hyuga, mas não interferiu, esperando para ver os resultados. Konoha sofria de grave escassez de mão de obra. Todos os ninjas do clã Uchiha já haviam sido mobilizados, e agora a companhia comercial Uchiha estava recrutando pessoas de todo o País do Fogo. Algumas das forças de proteção armada eram compostas até mesmo por shinobi reanimados. Anteriormente, Yoichi havia pressionado o trio Ino Shikasho a entregar também alguns membros de seu clã, mas a vila ainda carecia de ninjas suficientes. Por exemplo, apenas estabelecer forças de segurança em diferentes locais exigia quase 4 vezes o número atual de shinobi. E isso era apenas para as forças de segurança mais básicas, encarregadas apenas de manter a ordem local. Eles basicamente treinam, administram os negócios do clã ou não fazem nada. Mesmo que alguns membros da família secundária queiram se tornar ninjas, os anciões da família principal frequentemente se opõem à ideia sob o pretexto de lealdade e dever ao clã, disse Rumi, com um tom cheio de ressentimento em relação aos anciões da família principal. Eram as mesmas pessoas que um dia quiseram que ela se aposentasse da vida de ninja e voltasse ao clã para se casar. Se não fosse pelo fato de que esses anciões não a encararam diretamente e fizeram apenas Yashi falar com ela, Rumi poderia ter considerado seriamente usar seu modo de chakra Tenseiga neles. Estes devem ser todos os ninjas da família secundária. Inicialmente eu queria modelar o clã seguindo as políticas que você implementou com os Uchiha e Yoichi Sensei, mas descobri que não era viável. No final, após algumas sugestões dos anciões da família secundária, fiz alguns ajustes, acrescentou Rumi. Yoichi riu e disse, o clã Uchiha não é tão fácil de imitar. A dificuldade de despertar o Byakugan em comparação com o Sharingan é bem diferente. Enquanto o clã Uchiha distribuía mais fundos, grande parte do dinheiro acabava retornando aos negócios do próprio clã, e os benefícios para aqueles com o Sharingan de 3 Tomoe eram significativos. Entretanto, havia muito poucos membros desse clã. Em contraste, não havia um padrão claro para o Byakugan dentro do clã Hyuga. Após um certo treinamento, praticamente qualquer um conseguia despertar o Byakugan. Se os Hyuga implementassem políticas semelhantes às dos Uchiha, seu sistema entraria em colapso em poucos anos. Vá em frente e designe os ninjas. Comece com as equipes de segurança do distrito de Suna e do distrito de Ami. Você e Kurenai devem se encontrar com Uchiha Masato e discutir os planos com as forças de segurança. Yoichi passou a responsabilidade para Rumi e Kurenai. Seus anos de experiência na governança da aldeia os tornaram altamente qualificados para lidar com os assuntos da vila, e eles sabiam muito bem o que Konoha mais precisava naquele momento. Tudo o que eles tinham que fazer era seguir o plano. Agora só restam 5 caudas. Madara olhou para os corpos sem vida caídos no chão sem demonstrar qualquer emoção. Essas pessoas não despertavam mais nele qualquer entusiasmo em batalha. Naquele momento, a estátua de Gedo abriu 8 de seus olhos. Além do chakra restante do 9 caudas nos irmãos de ouro e prata, restava apenas o dos 5 caudas para ser capturado. Setsu Negro, onde está os 5 caudas? Em outra floresta também dentro do país da terra, mas um pouco mais longe daqui, Madara-sama. Parece que alguns deles ainda estão vivos? Deixe-os em paz. Eles são insignificantes. Após dispensar a estátua de Gedo, Madara começou a se afastar. Ele não tinha interesse em retornar para acabar com aqueles que ainda estivessem vivos. Enquanto os ninjas normalmente se certificavam de que seus inimigos estavam mortos, Madara não se importava se eles viviam ou morriam. Muito bem. O Zetsu Negro não contradisse a vontade de Madara. Afinal, sua mãe estava quase pronta para ser ressuscitada. Embora o Zetsu Negro não entendesse completamente porque sua consciência havia despertado repentinamente. Uma vez que o chakra dos 5 caudas e do 9 caudas fosse selado na estátua de Gedo, Madara não seria mais necessário.
Nem mesmo o Tsukuyomi infinito precisaria do envolvimento de Madara. A vontade de sua mãe ressuscitaria diretamente através da estátua de Gedo. Só muito tempo depois que Madara partiu é que os ninjas de Iva do lado de fora da Montanha das Flores e Frutas perceberam que algo estava errado. Quando enviaram pessoas para investigar, encontraram Killer B, Kurotsushi e os outros caídos no chão. Assustados, correram para verificar, descobrindo que todos estavam mortos, exceto Kurotsushi, que mal conseguia sobreviver. Rápido, traga um ninja médico aqui para salvá-los. Logo, os ninjas de Iva conseguiram salvar a única sobrevivente, Kurotsushi. Após receber tratamento médico, ela finalmente recuperou a consciência. Assim que Kurotsushi acordou, Onoki imediatamente pediu explicações sobre o ocorrido. Os ninjas de Komo também estavam presentes com uma expressão sombria, pois Killer B não era apenas o Jinchuriki perfeito da vila, mas também o irmão mais novo do quarto Raikage. Agora, com Killer B morto na terra, como eles poderiam explicar isso ao Raikage? Era Uchiha Madara. Ele está reunindo as bestas com cauda, e contando 4 caudas e o 8 caudas, já capturou 7 delas. Pai, Uchiha Madara está indo para os 5 caudas. Contate nossos ninjas de lá imediatamente. Uchiha Madara. A menção do nome de Madara imediatamente trouxe de volta memórias desagradáveis para Onoki. Ele se lembrou de como ele e seu professor, o segundo Tsuchikage, foram facilmente derrotados por Madara, que nem se deu ao trabalho de levá-los a sério. O que ele está planejando ao capturar as bestas com cauda? Kurotsushi tossiu fracamente e respondeu, não tenho certeza, mas antes do 8 caudas ser capturado, ele nos disse para proteger os 5 caudas a todo custo e não deixar Madara coletar todas as bestas com cauda. Depois que Kurotsushi explicou a situação, Onoki entendeu a gravidade do assunto, embora sua expressão tenha ficado ainda mais sombria. A aliança entre as 4 nações ainda não havia sido formada, a Megakuri havia sido quase exterminada e, embora Kirigakuri tivesse acabado de concordar em se juntar a eles, as relações entre os ninjas de Iva e Komo estavam instáveis. Onoki sabia o quão importante Killer B era para os ninjas de Kumo, mas agora ele estava morto nada menos que na terra. Dodai, essa é a situação. Eu entendo a importância do Killer B para sua vila, mas agora há uma ameaça maior. Espero que você consiga falar com o quarto Raikage e garantir que ele não faça nada que possa favorecer o inimigo. O coração de Dodai afundou ao ouvir as palavras de Onoki. Ele respondeu, farei o meu melhor para persuadir Raikage-sama. O inimigo era claro, e até mesmo seus motivos eram conhecidos. Idealmente, os ninjas de Komo e Iva deveriam fortalecer sua aliança para lutar contra Madara e Konoha. Mas Dodai não tinha certeza do que o quarto Raikage decidiria, visto que seu irmão havia morrido. Além disso, as circunstâncias em torno da morte do terceiro Raikage no país da Terra também eram suspeitas. Terceiro Tsuchikage gostaria de acompanhá-lo ao local de renascimento dos 5 caudas. Onoki respondeu, naturalmente. Partimos imediatamente. Se tivermos sorte, espero que o quarto Raikage traga os ninjas de Kumo para cá também. Afinal, o inimigo é Uchiha Madara. Dodai, considerando a situação, perguntou, quanto tempo mais até os 5 caudas reviver? Cerca de um mês. Os 5 caudas não mostrou nenhum sinal de movimento quando o 4 caudas começou a acumular chakra, então deve estar atrasado um mês. Dodai pensativo disse, nesse caso, terceiro Tsuchikage, espero que sua vila permita que Raikage-sama traga os ninjas de Kumo para cá. Só se ele o deixar investigar pessoalmente é que ele se convencerá. Onoki entendeu imediatamente a intenção de Dodai. Ele queria que o quarto Raikage visse Uchiha Madara com seus próprios olhos, concentrando o ódio do Raikage em Madara para que a aliança entre os ninjas de Iva e Kumo pudesse ser fortalecida. Dodai não queria que as relações entre os ninjas de Iva e Kumo se rompessem em um momento tão crucial, então ele teve essa sugestão. Onoki respondeu, deixe-o vir. Mesmo que ele traga 1000 ninjas de Kumo, os ninjas de Iva farão todos os arranjos necessários. Mas certifique-se de que ele traga shinobi fortes, porque nosso inimigo é Uchiha Madara. Entendo. Vou reportar isso ao quarto Raikage imediatamente. Dodai deixou a enfermaria, preparando-se para informar o quarto Raikage sobre o que havia acontecido. Konoha não era mais reconhecível como era antes. A vila havia se expandido para quase 100 quilômetros, e inúmeras linhas de bonde e sistemas de transporte público haviam sido construídos por toda parte. Sem elas, seria quase impossível para as pessoas comuns se locomoverem, pois levaria horas só para caminhar de um lado da vila ao outro. Naruto, anda logo. Kushina suspirou enquanto chamava Naruto. Hoje Naruto iria treinar com Sasuke e Karin, e Kushina planejava ir junto para conversar com Minako. Minato já estava desaparecido há 3 dias, e Kushina estava lentamente começando a esquecê-lo. Pensar nisso fez Kushina ranger os dentes de raiva. Depois do que aconteceu durante aqueles 2 dias, quase sem parar por horas, ela não suportava nem mencionar o nome de Minato. Evitou pensar nele por completo, com medo de que Oishi aprendesse contra a parede e a assediasse novamente. Já vou, mãe. Naruto trocou de roupa e depois de calçar os sapatos, saiu com Kushina. Enquanto caminhavam, Naruto perguntou de repente, mãe, onde está o pai? Ele não aparece há 3 dias, certo? Ele foi embora. Você vai entender quando for mais velho. Kushina não queria mentir para Naruto, então ela manteve sua resposta vaga. Pouco tempo depois, enquanto continuavam caminhando, eles encontraram um velho conhecido, Jiraiya. Kushina, bom dia. Para onde vocês dois estão indo? Jiraiya os cumprimentou antes de perguntar. A propósito, não vi Minato nos últimos dias. Preciso discutir algo com ele. Ouvindo isso, Kushina se virou para Naruto e disse, Naruto, vá em frente e encontre Sasuke. Eu te falo mais tarde. Depois de se despedir de Naruto, Kushina respondeu, Minato, ele já retornou, de volta à Terra Pura. Tão cedo? O rosto de Jiraiya demonstrava surpresa. Ele sabia das intenções de Minato, mas achava que ele ficaria um pouco mais tempo antes de retornar à Terra Pura. Por que a pressa? Bem, o que você planeja fazer agora, Kushina?
Viva uma vida boa e crie Naruto, respondeu Kushina, sem rodeios. Ela não queria lidar com ninguém ligado a Minato naquele momento, principalmente porque estava grávida de outro homem. Toda vez que encarava Jiraiya, sentia a necessidade de evitá-lo. Entendo. E Naruto? Tenho algumas coisas para discutir com Mina, então estou indo agora, Jiraiya-sensei. Kushina interrompeu Jiraiya rapidamente, sabendo o que ele ia dizer. Minato já havia discutido isso com ele antes, mas as coisas haviam mudado. Naruto, agora um Jinchuriki com uma poderosa fera selada dentro dele, se beneficiaria mais do treinamento com Yoichi. Além disso, Kushina não estava preocupada. Afinal, Naruto era o irmão mais velho da criança que ela carregava. Ah, Kushina. Jiraiya chamou mais algumas vezes enquanto se afastava, mas ela o ignorou. Ele suspirou e murmurou para si mesmo. Estou sendo evitado? Kushina rapidamente alcançou Naruto, e os dois chegaram ao complexo Uchiha. Quando Naruto chegou, Sasuke, Aku e os outros já haviam começado o treinamento. Ao ver isso, Naruto gritou, cheguei, antes de pular para se juntar a eles. Nesse ponto, os três eram quase como monstrinhos. Embora tivessem as feras seladas dentro deles por pouco tempo, já eram capazes de usar as habilidades delas. Yoichi apagou a consciência das bestas invocadas, preservando seus poderes, essencialmente transformando-as em baterias que permitiram que Sasuke, Aku e Naruto usassem as habilidades das bestas à vontade. Com esse aumento de poder, Sasuke, Aku e Naruto aumentaram sua força em 2 níveis cada. Se eles liberassem suas habilidades ao máximo, nem Kimimaro e Itachi teriam chance contra eles. Sasuke agora podia lançar casualmente o jutsu de liberação de relâmpagos de nível A, liberando 10 ataques seguidos com facilidade. Nessas circunstâncias, a maioria das táticas parecia inútil. É por isso que Yoichi fez com que eles se concentrassem em treinar suas habilidades genéticas. Ao dominar suas habilidades genéticas, eles seriam capazes de absorver completamente os poderes das feras como se fossem seus e se tornarem ainda mais fortes. Yoichi, tendo terminado de refinar o fogo, também estava treinando em casa. Agora ele conseguia refinar o fogo lentamente sem afetar ninguém, embora isso deixasse seu corpo ligeiramente quente. Mas para Yoichi, que havia dominado o poder de Godzilla, isso não era um problema significativo. Refinando um pouco a cada dia, ele absorveria completamente a chama celestial do Imperador Dourado em 2 meses. Kushina, você finalmente conseguiu. Olha, preparei uns bolinhos de carne salgada só para você. Mina trouxe alguns lanches e alegremente os colocou na frente de Kushina. No entanto, ao contrário do habitual, Kushina não estava muito animada. Aliás, ver os bolinhos de carne salgada a deixou enjoada, então ela os empurrou para longe, dizendo, não, obrigada, Mina. Não estou com vontade de comer isso hoje. Ugi, perguntou Mina, curiosa. Você adorava isso. Está se sentindo mal hoje? É talvez só um pouquinho, respondeu Kushina rapidamente rindo da situação. Mesmo assim, empurrou os salgadinhos um pouco mais para longe, sem querer nem sentir o cheiro deles. Capítulo 288. Pai, eu também quero uma fera. Karin fez beicinho ao se aproximar de Yoichi, mas não resistiu e se aninhou em seus braços. Yoichi estava deitado na barriga de Gates, e logo Karin estava deitada em cima dele. Naquele momento, Karin estava com muita inveja das habilidades de Sasuke e Naruto, e ela queria desesperadamente uma para si. Karin, essas habilidades não são tão fáceis de controlar. A menos que você esteja disposta a aceitar uma das feras que apareceram antes, embora não seja a mesma, explicou Yoichi. Mas sua filha ainda não estava feliz, então Yoichi não teve escolha a não ser designar Gates a ela como sua fera de invocação exclusiva. Gates, que descansava pacificamente, ergueu sua enorme cabeça de urso por um instante, mas logo se deitou. Para ele não importava quem se tornasse seu invocador, desde que não houvesse batalha envolvida. Ao anoitecer, Yoichi levou Karin e os outros de volta ao país dos Sedemoinhos, mas desta vez, eles ainda não conseguiram invocar uma fera adequada para Karin, Kimimaro ou Uchiha Itachi. Em vez disso, invocaram um Muto. Esta fera não era particularmente especial e suas habilidades eram medianas, então Yoichi simplesmente a matou. Após absorverem a energia vital do Muto, todos retornaram. Kimimaro e Itachi não se importaram, estavam apenas felizes por terem visto tantos monstros extraordinários. Karin, por outro lado, que acabará de ganhar um novo animal de estimação, estava apenas um pouco decepcionada. Naruto, vamos para casa. Kushina pressionou a cabeça de Naruto de brincadeira antes de sorrir para Mina e dizer, obrigada por nos receber hoje, voltaremos em breve. Seja bem-vinda, Kushina, respondeu Mina. Ela queria perguntar mais alguma coisa, mas acabou desistindo. Naquela noite, enquanto o silêncio caía sobre a casa, Mina deitou-se em cima de Yoichi, ofegando suavemente, descansando um pouco antes de falar novamente. Yoichi-sama, você sabia? Minato retornou à Terra Pura. A declaração de Minako pegou Yoichi de leve surpresa, embora ele mantivesse a expressão inalterada ao responder, eu sabia. Eu vi o espírito dele retornar à Terra Pura quando o Edo Tensei foi desfeito. Ele era o único shinobi reanimado na vila. Sim, Kushina me contou mais cedo hoje, mas parece que tem algo errado com ela. Desligado? O que você quer dizer? Não consigo entender direito. Ela disse que não estava se sentindo bem, mas não parecia ser só isso. Parecia doente, mas não me deixou examiná-la, disse Mina com a testa franzida, fazendo Yoichi estalar a língua internamente preocupado. Parecia que ele precisava lembrar Kushina para ter mais cuidado. Assim que a barriga de Kushina começasse a aparecer, ela teria que usar o jutsu da transformação para se disfarçar. Quanto ao parto, seria melhor pedir ajuda a Rin. Se Tsunade descobrisse isso, Yoichi não tinha dúvidas de que ela o socaria direto no chão. Embora fosse improvável que Tsunade, Mikoto e Mina o abandonassem, elas concordaram em ignorá-lo por pelo menos 1 ou 2 anos. Yoichi-sama, você acha que posso engravidar novamente?
Yoichi pensou por um momento antes de responder. Há uma chance, mas pode ser difícil. Seu último filho era provavelmente o que crescia na barriga de Kushina, resultado de inúmeros esforços. Com a força crescente de Yoichi, a probabilidade de gerar mais filhos parecia diminuir. Considerando seus filhos, todos possuíam um imenso potencial inexplorado. A criança no ventre de Kushina, em particular, poderia herdar ainda mais das habilidades de Yoichi. Depois de conversar por mais um tempo, Mina finalmente sucumbiu à sonolência, bocejando antes de adormecer. Assim que ela adormeceu completamente, Yoichi levantou-se cuidadosamente da cama e saiu silenciosamente do quarto. Desceu as escadas e abriu lentamente a porta do quarto de Yujito. Yujito imediatamente sentiu alguém entrando no quarto e abriu os olhos. Ao ver que era Yoichi, relaxou um pouco, mas rapidamente corou e se enrolou no cobertor. Com o rosto corado, sussurrou: "O que você está fazendo aqui tão de repente? Sai daqui, eu ainda estou dormindo." "Claro, estou aqui porque senti sua falta, Yujito." Seu rosto parece um pouco estranho. O que houve? Antes que Yoichi pudesse terminar sua pergunta, ele notou o rosto corado de Yujito e percebeu o que ela estava fazendo. "Yujito, por que suas mãos estão molhadas?" Calha a boca, calha a boca. Não diga mais nada, seu pervertido. Se você não quer que eu diga, tudo bem. Vamos dormir juntos então, Yujito." "De jeito nenhum, você sempre vem até mim por último." Logo, o som de madeira rangendo encheu a sala enquanto uma barreira a envolvia. Na manhã seguinte, Uchiha Yoichi acordou sentindo-se revigorado, pronto para começar seu treinamento. Era exatamente o tipo de vida com que ele sonhara ao chegar ao mundo shinobi. Além das tediosas tarefas do Hokage, Yoichi havia alcançado tudo o que havia planejado. Yujito, agora completamente mulher depois da noite anterior, corou ao sair mancando do quarto. Felizmente não havia mais ninguém por perto para notar seu andar desajeitado. Aquele pervertido. Apesar das palavras de reclamação, Yujito não pôde deixar de sorrir ao ver a comida deixada para ela. Após terminar a refeição, Yujito retornou ao seu estado normal. Com o poder do Nibi e do chakra sábio, ela conseguiu suprimir qualquer desconforto persistente. Após o almoço, Yujito preparou suas ferramentas ninja e partiu em missão, ciente da escassez de shinobi na vila. Ela queria contribuir de qualquer maneira que pudesse. Enquanto isso, Yoichi continuou seu treinamento, usando suas habilidades ao máximo para ganhar ainda mais benefícios. Nos dias seguintes, Yoichi invocou várias feras, mas nenhuma delas era particularmente útil, algumas eram até bastante fracas. Uma delas, um coelho de luz, foi dado a Karin como animal de estimação. No entanto, Yoichi suspeitou que o coelho não viveria muito, especialmente depois de mencionar que era um tipo de coelho comestível com carne deliciosa. Ao ouvir isso, os olhos de sua filha brilharam e ela abraçou o coelho ainda mais forte. Nos dias seguintes, nenhuma fera adequada foi convocada, mas isso era de se esperar. Comparado ao vasto número de feras de outros mundos, apenas algumas eram realmente adequadas aos seus propósitos. Até agora, todas as feras invocadas estavam dentro da capacidade de Yoichi de lidar, o que foi uma sorte. Todas as feras que Yoichi invocou se tornaram energia vital para ele, então não foi uma perda completa. Entretanto, no último dia de sua habilidade em invocação aleatória, a sorte de Yoichi finalmente mudou para melhor. O dragão elemental da luz, a Elsas, a montaria do Senhor da Luz. Este dragão nasceu do elemento luz e possui o poder de banir toda a escuridão. Com quase 100 metros de altura apoiado nas 4 patas, a Elsas era coberto por escamas douradas e reluzentes que brilhavam mesmo sob o céu noturno. Suas asas, como uma obra-prima de arte, brilhavam enquanto seus olhos de dragão pareciam capazes de discernir todo o mal e a escuridão. No momento em que a Elsas viu Yoichi, lançou um ataque sem hesitar. Não sabia por que havia aparecido naquele lugar, mas sentiu a malícia do humano à sua frente. Ao ver a Elsas atacar primeiro, Yoichi não se conteve e imediatamente enfrentou o dragão elemental da luz. Ele sempre pretendeu que qualquer fera que invocasse se tornasse uma criatura selada para sua filha, e esta não foi exceção. Yoichi tinha apenas 30 minutos, então ele se esforçou ao máximo desde o começo, entrando em seu modo dos 6 caminhos e ativando a terceira camada de seu modo Destruição Relâmpago. A batalha intensa fez até a barreira mantida por seu clone tremer. O clone rapidamente usou a técnica do deus voador do trovão para transportar Karin e os outros de volta à Terra do Fogo. Depois de lutar por cerca de 10 minutos, a Elsa sofreu ferimentos graves diversas vezes, mas a cada vez, seu corpo brilhava com luz branca, curando a maior parte dos danos. Essa incrível regeneração incomodou até mesmo Yoichi, pois nem mesmo as explosões de seus orbes da busca da verdade conseguiram penetrar as escamas douradas do dragão. Percebendo que estava ficando sem tempo, Yoichi invocou seu clone Kamui, que usou a técnica Kamui para cortar as asas de Aelsas, fazendo o dragão cair no oceano. Ele então usou a fusão Potara para aumentar sua força e desferiu um golpe fatal na cabeça de Aelsas. Usando seus poderes mentais e a liberação Yin-Yang, ele destruiu completamente a mente e a vontade de Aelsas. Com a batalha finalmente encerrada, Yoichi chamou seu clone para trazer Karin e os outros de volta. O tempo estava se esgotando, a Aelsas estava prestes a retornar ao seu reino, e eles tinham apenas 1 minuto para concluir o processo de selamento. Yoichi, junto com Mina e Kushina, selou o dragão elemental da luz no corpo de Karin, reforçando o selo com várias camadas antes de concluir o ritual. Entretanto, assim que o selo foi concluído, Karin desmaiou imediatamente, fazendo Mina entrar em pânico. Yoichi rapidamente entrou na consciência de Karin para verificar o espaço selado. Mas, dominado pelo imenso poder do elemento luz, ele retraiu sua energia mental.
Não se preocupem, ela vai acordar em alguns dias, Yoichi tranquilizou os outros. O desmaio repentino de Karin havia despertado a preocupação de todos, até mesmo de Sasuke, que permanecia com os punhos cerrados nervoso. É como se ela tivesse comido demais e precisasse de um tempo para digerir. Ela vai acordar logo. Após a obliteração da mente de Aelsas, seu poder elemental da luz surgiu incontrolavelmente. Ao ser selado em Karin, o poder a subjugou, fazendo-a desmaiar. Yoichi reforçou o selo depois, mas o poder remanescente do elemental da luz levaria tempo para Karin absorver e se recuperar. Depois que todos ficaram tranquilos de que Karin estava bem, Yoichi levou Mina e os outros de volta para Konoha. Quanto à terra dos redemoinhos, Yoichi não planejava retornar tão cedo. Sua batalha com Aelsas havia se deslocado para o oceano, mas não antes de afundar um terço do país. As batalhas no nível dos 6 caminhos eram imensamente destrutivas. O mundo Shinobi era vasto, mas a quantidade de terra habitável era lamentavelmente pequena. De acordo com informações coletadas por Yoichi na caverna Ryushi, é provável que pessoas tenham vivido do outro lado do planeta mundo Shinobi há 1000 anos, perto do Monte Myobuku. Mas a batalha de um mês entre Otsutsuki Kaguya, Agoromo e Amura destruiu quase metade da massa terrestre do planeta, forçando as pessoas a migrarem para as atuais 5 grandes nações ao longo do tempo. Não era que as pessoas não tivessem visão para explorar outras terras, era que essas terras tinham sido completamente destruídas, agora lembrando o ambiente hostil da Lua, tornando-as inabitáveis. A comoção naquela noite não foi sentida apenas pelo shinobi do distrito de Suna, do distrito de Ami e de Kirigakuri, mas também por Uchiha Madara. Nas profundezas do país da Terra, 2 poderosas assinaturas de chakra estavam lutando, e suas forças eram formidáveis. Mas a distância era grande demais para Madara avaliar com precisão o poder deles. Ele convocou Zetsu Negro e Zetsu Branco, instruindo-os a chakras poderosos lutando no sul. Não é Senju Hashirama. Zetsu Branco, enviem seus clones para investigar. Entendido, Madara-sama, respondeu Zetsu Branco. Anteriormente, Madara havia criado vários clones de Zetsu Branco com a estátua de Gedo para coletar informações sobre o 8 Caudas. Madara-sama, será que é aquele inimigo que encontramos antes? Talvez ele tenha lutado contra o shinobi de Konoha? Será que pode ser ele? Madara estava inseguro. O indivíduo que ele havia encontrado antes não parecia tão forte. Parecia que ainda havia poderes ocultos no mundo shinobi, tornando ainda mais urgente que Madara se tornasse o Jinchuriki do 10 Caudas. Sob o Tsukuyomi infinito, todos aqueles escondidos nas sombras seriam revelados. Logo Zetsu Branco falou novamente, Madara-sama, há outro acontecimento. Os ninjas de Iva e como reuniram um grande número de forças estão vindo para cá. Parece que planejam agir contra você. Zetsu Negro acrescentou, é provável que o ninja de Iva que poupamos tenha sido resgatado, e a informação vazou. Madara perguntou, quantos são? Cerca de 2000. Os ninjas de Iva e como estão divididos igualmente. Liderando-os estão o 3º Tsuchikage e o 4º Raikage, e parece que eles despacharam seu shinobi de elite. Após ouvir o relato, Madara esticou os membros levemente e disse, parece que vou me exercitar bastante. Zetsu Branco, quanto tempo até eles chegarem? Em cerca de 5 horas. Mas os batedores deles já estão por perto. Devemos eliminá-los, Madara-sama? Não há necessidade. Madara não levava as 2 aldeias a sério. As únicas que lhe importavam eram Senju Hashirama e aqueles com quem havia lutado antes. Sem as ordens de Madara, o Zetsu Negro e o Zetsu Branco não tomaram nenhuma outra ação, apenas monitorando as forças dos ninjas de Iva e Kumo e esperando que eles chegassem. Enquanto isso, o Zetsu Negro ficava cada vez mais animado à medida que o chakra dos 5 Caudas se acumulava. Em breve, ele finalmente veria sua mãe novamente. Capítulo 289. Tsuchikage-sama, Raikage-sama, nossos batedores localizaram Madara. Ele está sentado no topo de uma grande rocha 10 quilômetros à frente. O local onde os 5 Caudas será revivido fica a apenas 1 quilômetro ao sul de Madara. As forças combinadas dos ninjas de Iva e como foram capazes de rastrear os movimentos de Madara claramente e relataram todos os detalhes aos seus respectivos Kage. Onoki perguntou, e os ninjas de Iva guardando a área? Encontramos 30 cadáveres, nenhum sobreviveu, veio a resposta sombria. Ao ouvir isso, o 4º Raikage, olhou para seus próprios batedores de Kumo, que assentiram para confirmar que a informação era precisa. Agora que encontramos o inimigo, o próximo passo é descobrir como matá-lo. Disse-a com o rosto cheio de ódio. Ele estava ansioso para matar Madara por não só tirar a vida do irmão, mas também por roubar o 8 Caudas de Komogakure. Não subestime. De acordo com o plano, precisamos neutralizar o Sharingan e o Susanoo dele primeiro. Somente quando as forças ninja o cercarem poderemos agir, respondeu Onoki solenemente. Ele já havia experimentado pessoalmente o terror de Madara antes, observando Madara derrotar sem esforço tanto ele quanto seu professor, o 2º Tsuchikage Mu. Esse tipo de poder era algo que Onoki jamais poderia esquecer. Madara não é um ninja comum. Se o subestimarmos, todos nós podemos perder a vida. Entendo. Assuma o comando, Onoki. Admitiu o 4º Raikage, sabendo que um ninja do calibre de Madara não podia ser menosprezado. Embora nunca tivesse lutado contra Madara, ele já havia enfrentado o presa do trovão de Konoha antes. E o poder daquela luta foi o suficiente para ele saber que não deveria ser imprudente. A coordenação do ataque ficaria a cargo de Onoki, que já tinha experiência com Madara e conhecia bem suas capacidades. Muito bem, capitães, procedam conforme o plano pré-estabelecido e preparem-se imediatamente. Sim, responderam os capitães Jonin de Iva e Kumo, e então lideraram suas respectivas equipes para a ação. Onoki cerrou os punhos.
Ele vinha monitorando de perto os movimentos de Madara através de seus batedores, mas notou que ele ainda não havia feito nenhum movimento. O Uchiha devia saber que eles estavam chegando. Não havia como alguém com sua inteligência, que havia localizado os locais de renascimento do 4 Caudas e do 5 Caudas, não ter suas próprias fontes de informação. No entanto, ele não havia respondido ao exército ninja deles. Estaria simplesmente os ignorando? Onoki já havia passado da idade de bravata orgulhosa, mas quando se deparou com um homem que um dia humilhou ele e seu professor, foi difícil não sentir uma onda de emoção. Em pouco tempo, as forças de Iva e Kuma executaram seu plano e cercaram Madara. Mas, durante todo o processo, Madara não fez nenhum movimento. Eles provavelmente já terminaram os preparativos, Madara-sama. Vou me retirar agora, disse Zetsu Negro após receber informações do Zetsu Branco. Vá em frente. Não preciso de você aqui por enquanto, respondeu Madara. Depois que Zetsu Negro foi embora, Madara se levantou da rocha, espreguiçou-se e disse: considere isso um aquecimento antes de coletar as bestas com cauda restantes. Assim que terminou de falar, ele sentiu os ninjas de Iva e Como se aproximando para atacá-lo. Liberação de tempestade, Circo Laser. 20 ninjas de Como emergiram do subsolo, a menos de 30 metros de Madara, formando rapidamente selos de mão e liberando seus jutsus. Madara riu baixinho e disse: usando ninjas de Iva para cavar um túnel subterrâneo, hein? Então as duas vilas estão cooperando tão bem? Em um instante, centenas de lasers de liberação de tempestade foram disparados contra Madara, e a luz ofuscante o forçou a apertar os olhos momentaneamente. Então, eles estão tentando bloquear meu Sharingan. Parece que Onoki pensou muito nesse plano. Levantando uma mão para proteger os olhos dos lasers, Madara ativou um Susanoo parcial à sua frente. Baque, baque, baque. Os lasers da liberação de tempestade bombardeavam implacavelmente a frente do Susanoo, mas seu poder era insignificante. Em poucos segundos, dezenas de lasers atingiram o Susanoo de Madara, mas não representavam nenhuma ameaça real. O único propósito deles era obstruir sua visão. Liberação de terra, bolinho do mausoléu da terra. Liberação de terra, projétil de pedra. Com os lasers cegando Madara, dezenas de pedras enormes, algumas com dezenas de metros de tamanho, foram arremessadas em sua direção, junto com pedras menores do tamanho de cabeças humanas. Era como se uma tempestade de pedras tivesse sido desencadeada. Bom, bom, bom. Centenas, se não milhares, de pedras de tamanhos variados caíram sobre a posição de Madara, criando um cenário de destruição total. Em apenas alguns segundos, a barragem criou uma pequena montanha, enterrando Madara sob ela. Liberação de terra. Mudança do núcleo da terra. Simultaneamente, duas equipes de ninjas de Iva flanquearam Madara e usaram uma combinação de jutsus para criar um enorme poço com centenas de metros de profundidade, fazendo com que a pequena montanha de pedras desabasse e afundasse no chão. Estrondo. A montanha desabou, e as pedras começaram a rolar e cair, causando um cenário de destruição ainda maior. Quarto e quinto esquadrões, avancem, ordenou Tsushidai, assistente do Tsushikage. Assim que ele falou, 2 esquadrões de ninjas de Kuma apareceram na beira do fosso, formando rapidamente selos de mão. Liberação de água, projétil de canhão de água. Vários jatos de água jorraram das bocas dos ninjas de Kumo, precipitando-se no poço onde Madara havia sido enterrado. Liberação de raios, assassinato eletromagnético. Imediatamente após a liberação de água, um jutsu de liberação de relâmpago foi lançado, criando uma armadilha de água eletrocutada. As rochas enormes provavelmente não teriam matado Madara, então os ninjas de Kumo usaram água para preencher as lacunas entre as rochas, sufocando qualquer espaço restante para Madara respirar. Então, adicionando raios, eles esperavam paralisá-lo. Perfeito, continue assim, ordenou Onoki, flutuando no ar e observando o campo de batalha. Ele sabia que Madara ainda tinha o Susanoo, então ele e o quarto Raikage estavam preparados. Se necessário, Onoki poderia usar sua liberação de poeira para romper o Susanoo. Enquanto os ninjas de Como continuavam a despejar água no poço, os ninjas de Iva apoiaram o ataque com técnicas adicionais, e logo o poço estava cheio. Relâmpagos estrondosos estalavam sobre a água. Nós o pegamos? Onoki hesitou em acreditar que tinha sido tão fácil derrotar Madara. Estrondo. De repente, um enorme braço de Susanoo azul profundo irrompeu do poço. Ele está saindo. Preparem-se, gritou Onoki. No momento seguinte, o imponente Susanoo de Madara com 50 ou 60 metros de altura, irrompeu do poço, empurrando para o lado as enormes pedras e detritos. Você não vai se levantar, gritou o quarto Raikage, fortalecendo seu corpo com o chakra de liberação de relâmpagos e o jutsu da pedra pesada. Embora a técnica o tenha deixado um pouco mais lento, ela dobrou ou triplicou sua força. Liberação de terra, palma da fissura. Simultaneamente, os ninjas de Iva, liderados por Ketsushi, lançaram seu jutsu de liberação de terra nos pés de Susanoo, fazendo com que o chão se partisse e forçando a construção gigante de chakra de Madara a tropeçar. Opressão relâmpago horizontal. O Raikage então saltou alto no ar e desferiu uma forte cotovelada no peito de Susanoo. A força, combinada com a postura instável de Susanoo, fez com que a construção gigante de chakra caísse para trás. Estrondo. A terra tremeu quando Susanoo caiu no chão, seu imenso peso enviando ondas de choque pelo campo de batalha. Agora é a nossa chance, Onoki. Onoki não perdeu um segundo. Ele já havia localizado Madara dentro do Susanoo e reunido seu chakra. Em suas mãos, um cubo branco leitoso começou a se formar. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. O cubo branco rapidamente se expandiu para um tamanho gigantesco, abrangendo Susanoo. Dentro dos limites do cubo, tudo se desintegraria nas partículas moleculares mais básicas. Funcionou. O rosto de Onoki se iluminou de alívio ao ver sua liberação de poeira atingir Madara.
Mas no momento seguinte, sua expressão escureceu quando ele percebeu que o cubo branco estava sendo rapidamente absorvido. Madara, com apenas um levantar de mão, absorveu toda a liberação de poeira com o poder de seu Rinnegan. Muito bem, Onoki. Parece que as duas vilas estão trabalhando muito bem juntas, mas isso é tudo, disse Madara com um sorriso irônico. Com a capacidade de absorção de chakra do Rinnegan, as táticas elaboradas de Iva e como não passavam de uma piada para ele. Ele estava apenas os divertindo. Houve uma ligeira surpresa, mas só uma pequena. Eu não esperava precisar do Rinnegan para lidar com você, Onoki. Parece que você melhorou, comentou Madara enquanto levantava a mão e cerrava o punho. Agora vamos ver como você lida com meu Susanoo totalmente formado. Rachadura, rachadura. Em um instante, uma quantidade colossal de chakra irrompeu de Madara, formando a versão completa do Susanoo, um gigante imponente de quase 200 metros de altura. Mesmo inclinando a cabeça, os ninjas não conseguiam enxergar completamente a figura divina diante deles. Este Susanoo era 2 ou 3 vezes maior do que qualquer besta com cauda. Caramba! O quarto Raikage, apesar de estar em seu modo de chakra de liberação de relâmpago, sentia-se impotente. Ele se lembrou da vez em que enfrentou Yoichi, mas o Susanoo de Yoichi não era tão alto quanto o de Madara. No entanto, os sentimentos de desamparo e desespero eram os mesmos, envolvendo sua mente. Recuar. Onoki foi o primeiro a reagir. A primeira estratégia havia falhado, mas eles tinham um plano B. No entanto, mesmo agora, ele percebia que o segundo plano também não funcionaria. Talvez, apenas talvez, se ele colocasse tudo em sua liberação de poeira, ele poderia atrasar o Susanoo totalmente formado de Madara. Estrondo. Madara brandiu a enorme lâmina de chakra do Susanoo, causando um tumulto na terra. O impacto fez o solo rachar, criando um cânion com vários quilômetros de extensão. Bom, bom, bom. Montanhas ao longe foram divididas em duas pela força do golpe. Com apenas um golpe, Madara dizimou grande parte das forças combinadas de Iwakumo, matando inúmeros shinobi, embora os gritos agonizantes dos sobreviventes ainda pudessem ser ouvidos. Vamos jogar, Onoki, disse Madara, cruzando os braços enquanto permanecia dentro do Susanoo. Vou brandir minha espada 5 vezes. Depois disso não vou mais perseguir vocês. Quantos de vocês sobreviverão depende da sorte de vocês. Ao ouvir as palavras de Madara, Onoki se encheu de terror e raiva. Ele era o terceiro Tsuchikage, mas diante de Madara ainda era o mesmo de antes, indefeso. O verdadeiro medo era saber que o ataque anterior de Madara havia sido um de 5. Corra! Onoki gritou enquanto se virava para fugir, mas no mesmo instante Madara já estava movendo Susanoo. Este é o segundo ataque. O divino Susanoo ergueu sua espada de chakra novamente. Desta vez, Onoki levou seu chakra ao limite, na esperança de proteger sua aldeia. Liberação de poeira. Desapego do mundo primitivo. O pilar branco da liberação de poeira atingiu a lâmina de Susanoo, cortando-a em 2. Mas a energia da espada continuou a se espalhar, causando ainda mais destruição às forças de Iva e Kumo. Mais uma vez, o chão se abriu e o céu pareceu rachar sob a pressão. Terceiro golpe. Pare, Madara. Liberação de poeira. Desapego do mundo primitivo. Onoki despejou uma quantidade imensa de chakra em sua próxima liberação de poeira, bloqueando o terceiro golpe e conseguindo quebrar parte da lâmina de chakra de Susanoo. Mesmo assim, a energia que se seguiu ainda devastou o campo de batalha. A liberação de poeira de Onoki até danificou partes do Susanoo totalmente formado, mas o dano foi rapidamente reparado pelo chakra infinito de Madara. Quarto golpe. Estrondo. A terra desmoronou mais uma vez e as forças ninjas de elite das duas vilas foram dizimadas. Apesar das defesas organizadas pelo quarto Raikage, suas barreiras de liberação de terra foram impotentes diante do Susanoo completo de Madara. Este é o quinto golpe. Desta vez, Madara desferiu um golpe horizontal com a espada, ampliando o alcance da destruição. Onoki, com suas últimas reservas de chakra, liberou uma última liberação de poeira. Embora tenha interrompido brevemente a lâmina de chakra, a força persistente do golpe continuou a devastar a paisagem, deixando um abismo profundo em seu rastro. Dos 2000 shinobi de elite de Iva e Kumo, menos de um quinto permaneceu vivo. Aquele velho Onoki ainda está vivo. Mas tanto faz. Eu disse 5 golpes e não vou mais perseguir você. Madara desativou Susanoo e encontrou um novo lugar para descansar, satisfeito com os resultados. Sem nem tentar, ele dizimou completamente as forças de elite de duas grandes nações, incluindo seus Kage. E logo, com o Tsukuyomi infinito, esses sobreviventes também cairiam no novo mundo que ele criaria. Madara-sama, os 5 caudas parece estar revivendo. Após o fim da batalha, Zetsu Negro emergiu do chão e relatou. O chakra começou a se acumular. Acredito que os 5 caudas em breve será totalmente ressuscitado. Tão cedo? Vamos dar uma olhada. Talvez a intensidade da batalha tivesse acelerado o renascimento dos 5 caudas em alguns dias. Zetsu Negro não tinha certeza, mas estava mais animado que Madara. Em breve, ele finalmente reencontraria sua mãe. Capítulo 290. Uma quantidade enorme de chakra começou a se acumular e logo, uma criatura gigantesca parecida com um cavalo apareceu. Embora o Zetsu Negro estivesse animado, não se esqueceu de instruir o Zetsu Branco a vigiar a área. Quanto mais se aproximavam desse momento crítico, mais vigilantes precisavam ser. Depois de algumas horas, o poderoso chakra finalmente se condensou. Uma criatura gigantesca, uma fusão de um cavalo e um golfinho, apareceu diante de Madara. Era os 5 caudas, Kokuou, um dos 2 animais com cauda restantes ainda não selados na estátua de Gedo. Finalmente a última besta com cauda. O humor de Madara melhorou significativamente ao ver os 5 caudas. Ele abriu os braços, formando rapidamente selos de mão, e pressionou a palma da mão no chão. Kushiose no Jutsu, Gedo Mazo. Bum!
A enorme estátua de Gedo foi invocada por Madara, e 7 de seus olhos já estavam abertos. Ver a estátua de Gedo chocou 5 caudas. Ele notou especialmente que 7 bestas com cauda já estavam seladas dentro da estátua. Sem hesitar, o 5 caudas se virou para fugir. Não era tolo, sabia que não conseguiria vencer aquela entidade que abrigava tantos de seus companheiros bijus. Você não vai escapar. Os olhos de Madara se voltaram para o Rinnegan, e instantaneamente ele usou o Rinnegan, Limbo. Um clone invisível do Limbo se aproximou rapidamente dos 5 caudas e o derrubou com um golpe forte. Os clones do Limbo eram impossíveis de serem detectados por qualquer um abaixo do nível do sábio dos 6 caminhos, o que os tornava uma força avassaladora a ser enfrentada. Após derrubar os 5 caudas, Madara rapidamente formou mais selos de mão, fazendo com que a estátua de Gedo reagisse. A boca da estátua de Gedo se abriu lentamente, e uma corrente de chakra roxa saiu de dentro dela, envolvendo o pescoço dos 5 caudas. Uma vez que uma besta com cauda fosse capturada por essas correntes de chakra roxas, a fuga era impossível. Ela estava presa à própria essência do poder do 10 caudas. Não importava quanto tempo estivessem separadas, as bestas com cauda não conseguiam resistir ao seu controle. Volte, besta com cauda. Madara soltou uma risada fria e com um leve puxão, os 5 caudas foi arrastado indefeso em direção à estátua de Gedo. Em segundos, a fera inteira foi engolida pela boca da estátua de Gedo. Agora só resta 9 caudas. A 9 caudas está bem aqui, Madara-sama. Zetsu Negro avidamente fez um sinal para Zetsu Branco, que emergiu do chão, libertando os corpos do Edo Tensei de Kinkaku e Jinkaku, que possuíam parte do chakra da Kyuubi. Madara não agiu imediatamente, mas franziu a testa levemente. Usando este chakra da 9 caudas, parece um pouco deficiente. Se possível, Madara preferia usar a quantidade total de chakra de todas as bestas com cauda em vez de porções parciais. Mas ao ouvir isso, Zetsu Negro quase xingou alto de frustração. Rapidamente reconsiderou e insistiu. Madara-sama, é melhor se tornar o Jinchuriki do 10 caudas primeiro. E se aquele inimigo que encontramos antes tiver alguma maneira de roubar o 10 caudas? Isso seria desastroso. Lembre-se, ele também tem o Rinnegan. Madara, reconhecendo o raciocínio de Zetsu Negro, reprimiu suas tendências perfeccionistas e disse: tudo bem. Depois de nos tornarmos os Jinchuriki do 10 caudas, coletaremos os 9 caudas e os 2 caudas de Konoha mais tarde. Selem-nos. Formando selos de mão, Madara ordenou que a estátua de Gedo abrisse a boca novamente. 2 correntes de chakra roxas dispararam, envolvendo Kinkaku e Jinkaku, extraindo o chakra da 9 caudas de dentro de seus corpos. Entretanto, a quantidade era muito pequena, mal chegava a 1/4 do chakra total da Kyuubi. Isso vai ter que servir. Parece que vai levar algum tempo para o 10 caudas se transformar completamente. Após ver a estátua de Gedo absorver o chakra do 9 caudas, ela começou sua transformação. Madara ficou por perto, esperando que o 10 caudas estivesse completamente formado para que pudesse selá-lo dentro de si. Nesse momento, Zetsu Branco falou: Madara-sama, embora alguns shinobi da nuvem e da pedra tenham recuado, ainda há pessoas por perto nos observando. Ignore-os. O que quer que eles façam agora não tem importância. Madara não se importava com o que Onoki e os outros planejavam. Em pouco tempo o destino deles seria o mesmo, independentemente do que acontecesse. O Zetsu Negro também não estava preocupado com o grupo de Onoki. Sua mente estava inteiramente focada no renascimento de sua mãe, Kaguya. Enquanto isso, os shinobi da nuvem e da pedra perderam a vontade de lutar depois de enfrentar o Susanoo perfeito de Madara pela 5ª vez. Onoki, mal conseguindo manter a consciência, foi resgatado e começou a ordenar que os shinobi restantes recuassem. Raikage, eu subestimei a força de Madara. Ele já capturou 5 caudas e com apenas nossas 2 aldeias, não podemos mais detê-lo. Onoki, recebendo tratamento para seus ferimentos, falou com o 4º Raikage, que também sofreu ferimentos graves, chegando a perder uma perna. Ficarei aqui e usarei minha liberação de poeira para detê-lo se ele vier atrás de nós. Você pega os shinobi restantes e recua. O 4º Raikage ficou comovido com a determinação de Onoki. Onoki, você? Vou recuperar um pouco de chakra primeiro. Ficar para trás é a melhor escolha. Kurotsushi, depois que eu partir, você será o 4º Tsuchikage. E Raikage, quando retornar, forme uma aliança com a Vila da Folha para lidar com Madara. Ele já capturou 5 caudas. Onoki deu suas instruções finais, e os shinobi restantes começaram a reunir seus feridos. Dos 2000 shinobi que chegaram, restaram apenas pouco mais de 300. Vá, não deixe todos os shinobi serem enterrados aqui. Kurotsushi, lembre-se da sua missão. Onoki falou com firmeza. Kurotsushi e o 4º Raikage conduziram os shinobi restantes para longe, deixando apenas alguns ninjas sensoriais e de comunicação para trás para transmitir seus relatórios finais. Com o passar do tempo, Onoki recuperou um pouco de chakra, mas ainda não ousou se aproximar. O foco de Madara, no entanto, estava inteiramente no 10 caudas. O chakra da estátua de Gedo ficava mais forte a cada hora, e seu corpo se expandia várias vezes. Espinhos começaram a aparecer em suas costas, e agora ela tinha 10 caudas e um Rinne Sharingan com 9 Tomoe na testa. Rugido. O 10 caudas soltou um rugido ensurdecedor, liberando o chakra aterrorizante que perturbou a energia natural por quilômetros ao redor. Instantaneamente, desastres naturais irromperam da energia do 10 caudas, incluindo terremotos, tornados, tempestades e raios. Muito além do que qualquer poder humano poderia causar. Sentindo perigo, Madara rapidamente se cobriu com Susanoo. Mas Onoki e seu grupo não tiveram a mesma sorte. Apesar de usar a liberação de terra, foram levados a quilômetros de distância pela violenta tempestade. Quando os desastres finalmente cessaram, toda a floresta havia desaparecido, restando apenas uma enorme cratera com vários quilômetros de largura. No centro da cratera estava o 10 caudas, a causa da destruição.
Que poder incrível! Não é de se admirar que ele possa lançar o sonho da paz eterna. 10 caudas agora se torna meu poder. Madara formou selos de mão para o selo Jinchuriki do 10 caudas, com a intenção de selar o 10 caudas dentro de si. O que está acontecendo? Entretanto, assim que Madara usou a técnica, ele sentiu uma poderosa resistência do 10 caudas, fazendo com que o jutsu falhasse. É tão difícil selar o 10 caudas? Zetsu Negro, o que você está fazendo? Madara estava prestes a tentar novamente quando notou o Zetsu Negro se destacando do Zetsu Branco e correndo em direção ao 10 caudas. Sentindo a vontade de Kaguya, Zetsu Negro riu alto. Madara, minha mãe ressuscitou. Você não é mais necessário. Você perdeu o juízo. A expressão de Madara se obscureceu. Embora não entendesse as palavras de Zetsu Negro, ele não podia permitir uma ação tão inesperada. Com um aceno de mão, 3 hastes negras se formaram em sua palma e dispararam em direção ao Zetsu Negro em alta velocidade. Mas antes que as varas pudessem atingi-los, o 10 caudas atacou com sua cauda, derrubando-os e também atingindo o Zetsu Negro. Entretanto, o Zetsu Negro se transformou em um líquido preto, envolvendo a cauda do 10 caudas. Ao ver isso, Madara ficou perplexo. Que diabos esse cara está tentando fazer? Nesse ponto, Madara começou a suspeitar que havia sido enganado por Zetsu Negro. Mas ele estava confuso. Zetsu Negro não havia se separado por vontade própria? Quando Zetsu Negro envolveu o 10 caudas, a criatura começou a mudar novamente. Seu corpo encolheu lentamente e o Zetsu Negro cobriu todo o seu corpo, tornando-o preto. Zetsu Negro, o que você está fazendo? Madara sentiu uma sensação sinistra. O 10 caudas estava começando a escapar de seu controle e quando tentou o selo Jinchuriki do 10 caudas novamente, perdeu completamente a capacidade de controlar a fera. Madara, você foi usado desde o início. A tábua de pedra Uchiha foi alterada por mim, tudo para reviver Kaguya. Você não é minha vontade. De fato, eu sou a vontade de Kaguya, escondida em sua sombra. Kaguya é minha mãe, e agora que ela está prestes a ser revivida, você não é mais necessário, Madara. À medida que o chakra do 10 caudas ficava mais forte, o chão começou a rachar, e o chakra das profundezas da terra avançou em direção ao 10 caudas em transformação, tornando seu chakra ainda mais poderoso. Conforme o vasto chakra irrompeu no 10 caudas, sob o olhar chocado de Madara, a fera lentamente se transformou em uma mulher. Seus longos cabelos branco-azulados caíam até os pés, e ela usava um manto celestial. Apesar da ausência de sobrancelhas, seu rosto era extraordinariamente belo, com 2 chifres peculiares na cabeça e um par de olhos de Byakugan. Em sua testa estava o Rin Sharingan com 9 Tomoe. Essa mulher, ela é Kaguya? Sentindo o chakra avassalador da pessoa à sua frente, Madara sentiu uma pressão sem precedentes. Uma força que ele nunca havia encontrado antes, mesmo vindo de alguém que se parecia com Kaguya. Poderoso, poder inigualável. Foi tudo que Madara conseguiu sentir. Ela havia absorvido 10 caudas e ainda mais chakra durante sua transformação. Mãe, parabéns pela sua recuperação. Mas tenho más notícias. Já encontrei um inimigo do clã Otsutsuki antes. O nome dele é Otsutsuki Urashiki, e ele parece estar atrás de chakra. Zetsu Negro falou de dentro da manga de Kaguya. Ao ouvir isso, a expressão de Kaguya mudou um pouco, e as veias ao redor de seu Byakugan saltaram enquanto ela encarava Madara com olhos gelados. Urashiki? Onde ele está? Não sei. Ele ainda deve estar em algum lugar no mundo Shinobi. Mãe, precisamos primeiro recuperar seu chakra. Este mundo é o seu jardim, e contanto que você recupere chakra suficiente, não precisará temê-lo. Zetsu Negro sugeriu, colocando a cabeça para fora da manga de Kaguya e após olhar para Madara, acrescentou. Vamos começar com ele, mãe. Ele tem uma quantidade considerável de chakra. Madara, percebendo o olhar de Kaguya, cerrou os dentes e atacou primeiro. Limbo. 4 clones do Limbo apareceram na velocidade da luz, avançando instantaneamente em direção a Kaguya. Mas a expressão de Kaguya não mudou em nada. Embora os clones do Limbo fossem eficazes contra outros, não eram páreo para ela. Sovosh, Sovosh, Sovosh. Os longos cabelos branco-azulados de Kaguya se moviam como ondas, rapidamente enredando e imobilizando os 4 clones do Limbo. Ela então levantou as mãos, e ossos cinzentos apareceram em suas palmas e costas, disparando seus ossos de cinzas matadores nos 4 clones do Limbo. Pul, pul, pul. Os clones do Limbo foram atingidos pelos ossos de cinzas e se desintegraram em pó cinza, que foi então espalhado pelos cabelos branco-azulados de Kaguya. Droga, que tipo de habilidade é essa? Após a destruição dos clones do Limbo, o corpo inteiro de Madara tremeu e seu Rinnegan sangrou. A dor foi tão intensa que ele teve que cobrir os olhos. A destruição de seus clones do Limbo significava que ele não poderia usá-los por pelo menos um dia. No momento seguinte, sentindo o perigo, Madara rapidamente desviou para o lado. Bum! Assim que ele se moveu, um enorme punho invisível atingiu o chão, enviando uma onda de choque aterrorizante e destroços voando. Susanoo! Madara imediatamente ativou seu Susanoo de corpo inteiro. Diante de um inimigo tão poderoso, ele não podia se conter, invocando seu Susanoo de 200 metros de altura e atacando Kaguya com suas espadas. Shiha Tensei. Bum! Kaguya lançou uma técnica física ainda mais aterrorizante que uma Bijudama, destruindo Susanoo de Madara com um único soco. Craque, craque. Madara caiu do Susanoo despedaçado, com o rosto exibindo uma rara expressão de choque e raiva. Era a primeira vez que ele encontrava um oponente tão formidável. Mangekyou Sharingan. Madara ativou o poder de seu Mangekyou Sharingan e no instante seguinte, viu um portal se abrindo atrás de si. Ele imediatamente saltou para longe, evitando Yomotsu Irazaka que estava prestes a agarrá-lo. Essa mulher também conhece ninjutsu de espaço-tempo. Madara estava ficando preocupado. Após localizar Kaguya, ele rapidamente formou selos de mão e cuspiu um inferno pela boca. Estilo fogo, chama majestosa destruidora. Mas este jutsu, que nem sequer era potencializado pelo poder do sábio, não representava nenhuma ameaça para Kaguya.
Ela atravessou as chamas e continuou voando em direção a Madara. Liberação de madeira, técnica da grande floresta. Sentindo o perigo, Madara usou outra técnica, fazendo uma enorme floresta crescer, dando-lhe um breve descanso enquanto pousava no chão. Que oponente problemático. Mãe, parece que o doujutsu dele permite que ele preveja o futuro. Use esse movimento para acabar com ele, mandando-o para outra dimensão. Zetsu Negro sugeriu a Kaguya. Sem a capacidade de previsão de Madara, ele não teria resistido mais do que 3 golpes contra ela. Kaguya assentiu levemente, levantando as 2 mãos e ativando a habilidade suprema do Rin Sharingan, a Menominaka. O espaço ao redor deles mudou repentinamente, e Madara ficou chocado ao se ver em um mundo de gelo e neve. Ele estava preso dentro de uma montanha de gelo, incapaz de se mover. Droga! Madara tentou tudo o que podia, até mesmo liberar seu chakra, mas não conseguia mover um dedo. Até sua consciência ficou turva, e ele não conseguia nem manter o Susanoo. Era como se o gelo tivesse selado seu chakra. Zetsu Negro riu baixinho. Hehe, agora Madara está acabado. Mãe, depois de absorver o chakra dele, você pode começar a criar o exército de Zetsu Branco. Zetsu Negro, você encontrou mais alguém capaz de usar ossos de cinzas matadores? Kaguya perguntou enquanto voava em direção a Madara. Outra pessoa com essa habilidade? Não, mãe, esse não é o seu poder único? E você não me instruiu a procurar ninguém. Zetsu Negro respondeu. Kaguya não disse mais nada. Seus longos cabelos branco-azulados se projetaram, perfurando a montanha de gelo e prendendo Madara firmemente. Ela então começou a absorver o chakra de Madara. Com seus cabelos enrolados em volta dele, nem mesmo técnicas de espaço-tempo o permitiram escapar. Somente um chakra maior que o de Kaguya poderia se libertar. Mas Madara não tinha isso. Ele só conseguiu se submeter enquanto Kaguya drenava seu chakra. Bum! Após drenar completamente o chakra de Madara, Kaguya o jogou para longe e desativou a Menominaka, deixando a dimensão de gelo. Ainda não é o suficiente. Este chakra não é suficiente para lidar com esses inimigos. Kaguya murmurou enquanto levantava a cabeça para olhar a lua. Nesse momento, Zetsu Negro falou. Mãe, o chakra do 10 caudas não foi totalmente coletado. Madara foi muito incompetente. No mundo Shinobi, o 9 caudas e o 2 caudas ainda estão em Konoha. Vamos lançar o Tsukuyomi Infinito primeiro. Sob sua luz, ninguém conseguirá escapar. Kaguya disse indiferentemente, enquanto o Rin Sharingan em sua testa se fixava na lua. Tsukuyomi Infinito. A súbita erupção de um poderoso chakra foi sentida até mesmo pelos irmãos Senju, Hashirama e Tobirama na Terra da Chuva. Eles não reconheceram o chakra do 10 caudas, mas ficaram alarmados com sua intensidade. Irmão, este chakra é muito mais forte que o meu, e também não é o do quinto Hokage. Tobirama, leve-me de volta para a vila. Um chakra tão poderoso pode pertencer a um inimigo. Hashirama disse a Tobirama, e os dois imediatamente usaram a técnica do deus voador do trovão para retornar a Konoha. Usando o imenso chakra de Tobirama e sua técnica de teletransporte, eles rapidamente chegaram à vila. Depois de saber que Uchiha Yoichi não estava no prédio do Hokage, os irmãos foram para o distrito Uchiha. Quando encontraram Uchiha Yoichi, Tobirama falou imediatamente. Quinto Hokage, você deve ter sentido aquele chakra. Sim, é incrivelmente forte. Uchiha Yoichi assentiu. Este chakra não era mais do 10 caudas, mas sim de Kaguya. O poder do 10 caudas não poderia aumentar tão drasticamente. Primeiro Hokage, segundo Hokage, agora que vocês retornaram, protejam a vila. Eu mesmo cuido da situação. Enquanto ele falava, Yoichi já havia informado seu clone Kamui para segui-lo com a técnica Kamui. No entanto, ele não achou necessário. Apesar do imenso poder deste chakra, era comparável ao seu. Na verdade, Uchiha Yoichi sentia que poderia ser mais forte que Kaguya, pelo menos em termos de chakra. Embora não tivesse absorvido nenhuma besta com cauda, Yoichi fazia seus clones absorverem a energia Ryumyaku diariamente. Com o tempo, seu potencial genético aumentou significativamente. Ela se foi? Os 3 sentiram de repente a mesma sensação. Yoichi imediatamente imaginou que Kaguya havia usado a Menominaka para se transportar para outra dimensão. Mas quem no mundo Shinobi poderia ter forçado Kaguya a usar essa técnica em resposta? Naquele momento, Tsunade chegou com Yoko nos braços. Ela também havia sentido o imenso chakra, mas antes, voltou para casa para trazer a filha. Em termos de segurança, a localização de Yoichi era provavelmente o lugar mais seguro da vila, especialmente com um inimigo tão poderoso. Tsunade confiou Yoko à mina e então se juntou aos outros no pátio perguntando: o que está acontecendo com esse chakra e por que ele desapareceu de repente? Não é nada. Eu cuido disso. Tudo o que você precisa fazer é proteger a vila. Yoichi respondeu, mas antes que pudesse terminar a frase, sentiu o chakra de Kaguya novamente. Desta vez, ela parecia ter ficado ainda mais forte. Essa mulher. Sem terminar seu pensamento, Yoichi olhou para o céu. A lua, que normalmente não aparecia durante o dia, agora estava claramente visível no céu. Além disso, uma projeção do Rin Sharingan com 9 tomou e começou a aparecer em sua superfície. Tsukuyomi Infinito? Assim que esse pensamento passou pela cabeça de Yoichi, a lua subitamente rompeu em luz. Essa luz ofuscou instantaneamente o sol, tornando-se incrivelmente deslumbrante. Qualquer um que fosse pego pelos raios da lua perderia a consciência, e seus olhos refletiriam a projeção do Rin Sharingan. Susanoo. Yoichi imediatamente invocou Susanoo. No entanto, após um momento de hesitação, optou por não manifestá-lo completamente, usando-o apenas para proteger o ambiente ao seu redor. Assim que o Tsukuyomi Infinito fosse removido, tudo voltaria ao normal. Não havia necessidade de desperdiçar chakra protegendo a vila inteira. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.